Queria agradecer demais toda a equipe envolvida aqui para a gente poder fazer essa atividade diferente hoje. O pessoal da monitoria, o Chico, o Juvenal, o pessoal foi muito dedicado durante a semana, a gente teve que alugar um telão. Mesmo assim, vocês veem que a qualidade da imagem não está muito adequada, que a gente tem muita interferência de luz aqui no ambiente. Para quem está assistindo em casa, a qualidade da imagem está maravilhosa, mas para quem está aqui assistindo presencial, vai ver um pouquinho sem cor, devido a essa luminosidade toda que tem. Né? Mas foi o melhor que a gente conseguiu. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Fê? Acho que boa tarde. Vale a pena trazer que o objetivo é expor o nosso LabCon, né? Isso. O que nos levou nessa pesquisa? Claro que hoje, com tanta informação, qualquer um entra na internet e vê 100 vezes mais conteúdo do que sobre qualquer lugar. Mas a gente vai lá presencialmente e tem algumas experiências e contar como isso se integra na nossa pesquisa holobiográfica e até de compreensão, né, do que a gente vive hoje em termos de planeta. Então, a nossa proposta vai ser nessa linha. Eu acho que se a gente servir para inspirar as pessoas, para eventualmente, dentro de uma ou outra imagem, a pessoa ir buscar mais informação a respeito, a gente está cumprindo a missão aqui que a gente está se propondo. Tá bom? Então, acho que sem muitas delongas, vamos começar. Né? Era bom fazer certo. A Fernanda está lembrando aqui um item importante. Houve uma divulgação, em alguns momentos, que o Calepina de hoje seria sobre o tema luto. Só para explicar que isso, a gente em abril, o Colégio Invisível da Dessomatologia tinha conversado com a gente para reservar essa data para essa finalidade, tendo visto o encontro que eles estão fazendo aqui, mas tinha uma série de trâmites internos que a gente não conseguiu alinhar a tempo entre as duas partes. Então, o fato foi que a gente conversou com a coordenação e a gente optou por melhor cancelar o tema luto hoje, manter a fotopalestra e transferir para uma próxima oportunidade, aí, quando o grupo quiser esse tema. Tá bom? Então, gente, vamos começar apresentando aí. Essa viagem, ela foi muito extensa, como eu falei para vocês. Eu fiquei mais ou menos um mês na Itália. Fiz da região lá de cima de Milão, passando por Florença, indo para Nápoles e chegando bem ali, fiquei bastante tempo nessa parte mediana da Itália, né? Cosenza, Calábria, aquela região. Depois, a gente ficou mais ou menos uma semana na Islândia, mas é uma ilha, deu para cobrir bem a ilha. E depois ficamos uma semana no Canadá. Qualquer coisa você vai. Né? Então, essa apresentação ela vai ser mais ou menos montada da seguinte maneira. A gente, como metade da viagem foi na Itália, a gente pretende ficar metade da apresentação mais ou menos na Itália, depois um pouco na Islândia e um pouco no Canadá para seguir, né, até o tempo que a gente ficou correspondente. Tá? Ali vocês estão vendo alguns destinos, houveram muitas outras cidades, além dessas que estão nominadas. Então, Milão, Florença, Nápoles, Pozzuoli, Pompeia, Capri, Anacapri, Ischia, Ravello, Amalfi, Salerno, Pestum, Praia Mare, Ghiar de Piemontese, Fiumefredo, Brúzio, Belvedere Marítimo, Verbicaro. A Islândia, várias cidades, mas principalmente Reykjavik, que é a capital. Canadá, mais a costa leste, né, Montreal, Quebec, Toronto, Niagara e Niagara Falls. Estados Unidos rapidamente, Portugal também bem rapidamente. Ok? Então vamos avançando aí. Esse aí é o roteiro mais ou menos para vocês terem uma ideia do trajeto que a gente fez dentro da Itália. Né? A gente andou isso aí bastante. Numa primeira etapa, eu estava sozinho, junto com meu irmão e minha cunhada. Depois, numa segunda etapa, eu e a Fernanda. Né? Então, pode avançar. Tá. Então, vamos começar por Florença. É claro que aqui, gente, a gente está trazendo aquilo que chamou mais a atenção da gente. Então, a gente é até meio suspeito, porque, como eu falei, foram milhares de fotos. Há uns meses atrás, eu estava assistindo um documentário no Netflix dos jardins italianos. E tinha um desses jardins que, quando apareceu a primeira imagem que eu estava com a Fernanda, eu comentei com a Fê que essa era a casa que eu tanto procurava há muito tempo e eu não consegui encontrar. Parece fácil você saber quem você acha que você foi numa vida passada e saber identificar tudo a respeito daquela pessoa. Mas, particularmente na família Médici, é bem complicado. Por quê? Porque é uma fá de gato. É muita gente misturada, é muita coisa.
E daqui a pouco as pessoas... você pega, por exemplo, Cosmo. Você tem Cosmo I, Cosmo II, Cosmo III, Cosmo Vecchio... É um rolo que daqui a pouco as pessoas escrevem, confundem os nomes, e daqui a pouco você está mais tendo trabalho do que efetivamente a dica certa ali do que aconteceu. Mas aí foi interessante que eu estava assistindo esse documentário em casa, assistam depois quem tem Netflix, dos Jardins Italianos. Assim que apareceu a imagem, sem eles falarem nada, eu já disse, Fê, é essa casa aí que eu tinha uma retrocognição recorrente que eu falava para ela. E aí, na hora que apareceu a imagem, depois que eu falei para ela, ele começou a contar a história da casa, e aí eu vi que realmente era a casa que eu tinha estado quando jovem, né? Nessa casa aí, que vocês estão vendo, essa imagem que está sendo colocada, e depois eu na minha adultidade, quando eu me aposentei do poder em Florença, a gente foi para esse local aí. Então, assim que eu fiquei sabendo e identifiquei, eu fui dar um pulo lá, não ia perder a oportunidade de ir a Florença, para dar uma checada e sentir as energias lá. Então foi uma experiência bem gratificante, um sentimento de familiaridade muito grande. Eu quero lembrar que esse jardim que vocês estão vendo aí foi feito pela personalidade. Na época foi desenho dele, e esse jardim foi recomposto agora, faz menos de uma década, de certa forma uma espécie de homenagem. Foi interessante para mim porque estava se completando 500 anos do nascimento dessa personalidade lá. E a gente foi para lá e tinha um monte de coisa, tinha os manuscritos pessoais dele, etc. E uma coisa interessante que aconteceu nesse ambiente aí que eu quero resgatar, é uma pena porque é muita informação, né, para passar em pouco tempo, mas uma coisa interessante que aconteceu nesse local, só explicando, o tema tá lá, o nome lá em cima, ó, Vila Medici de Castelo, tá? Que quando eu cheguei ali tinha particularmente um ambiente que eu me lembrava e que eu não reconheci, não estava aí. E eu não conseguia entrar dentro desse local, eu conseguia entrar no jardim, mas o local é fechado. Hoje é um departamento de governo e não abre. E não é aberta a visitação pública. Mas aí depois eu fui olhar de cima as fotos, essa casa que vocês estão vendo ali no fundo, ela é oca no meio. E é nesse meio que eu tinha a retrocognição recorrente, numa mesa de madeira, conversando com um ex-filho meu. Né? Então, gente, eu quero dizer para vocês, eu acho que isso é a pesquisa retrocognitiva, na prática. Você tem a personalidade que você estuda, você vai tendo as informações que vão chegando, e aí você vai buscando a informação. Né? Sempre, o parapsiquismo ele tem muito disso, você não dá para ir seco, né? Você tem que sempre confiar desconfiando, você vai apalpando e vai tendo o encaminhamento, a certeza e as coisas vão abrindo. Né? Eu acho que é isso. Próximo slide, então. Se quiser, pode comentar. Cosmo I. Ele foi o grão-duque da Toscana, casado com a Eleonora de Toledo, e a gente já teve... Isso aí não é novidade, eu já dei muitos cursos dentro da Conscienciologia, já abordei muito esse assunto. No baile retrocognitivo fui fantasiado aí, respectivamente, essa é a hipótese que a gente tem de retrovida. Mas, assim, é muita retrocognição que a gente tem. Eu tenho mais do que essa outra mais recente aí de Brasília. Faz muito mais. Mas você tem alguma coisa a ver com os Medici? Porque os Medici eram muito importantes na época em Firenze. Sim, senhora, é isso que eu acabei de falar. O Cosimo era Cosimo de Medici. Isso. Faltou o sobrenome. E o que eu acho que é importante falar aí é quando a gente... é um jardim, né? Mas eles fizeram a reprodução histórica desse jardim, então eles recuperaram esse jardim. Então esse jardim, em tese, é muito similar ao original. E aí, até no documentário contra, mas se a gente for entender o zeitgeist da época, a importância do jardim para a política, no sentido de ser um local onde o governante demonstrava o seu estilo, a partir da estrutura de jardim que ele fazia. Do mesmo jeito que um palácio traz uma série de conceitos de poder, um jardim também trazia. Então, essa... não é que havia mas é quase que uma competição, né?
Os jardins internos da casa, né? Como é que eles eram feitos e tal. Era Isso bem aí. interessante isso. E os governantes, como era o caso do Cosmo, recebiam outros aliados políticos nos seus jardins. Exatamente. Então, o jardim era um local de poder e de diálogo político. Na verdade é o seguinte, só para contar rapidamente, que eu acho que cabe um parênteses, né? A família Médici ela acabou, porque foi todo mundo assassinado. Esse Cosmo I, ele era um primo distante, que foram chamar ele distante, tipo assim, para dar continuidade à linhagem, porque não tinha praticamente mais ninguém. Era um primo segundo, para vocês terem uma ideia lá do último que tinha morrido, tinha sido assassinado. E eles chamaram um pouco na esperança, eu imagino, de cangar. Isso é o que todos os historiadores falam. Porque sendo capial do mato, eles achavam assim, vai ser fácil dominar aqui na corte, nós vamos dominar essa pessoa. E, na verdade, ele teve um reinado bastante longo, levantou Florença muito, né? Hoje, muita coisa do que está lá foi a partir do Cosmo I. E o que é interessante nessa casa? Essa casa foi onde eu me criei quando eu era jovem, até ser levado para Florença. E foi onde eu retornei quando eu estava já com mais idade, entendeu? E eu tenho algumas lembranças bem sérias desse período aí, tá? Mas, gente, eu acho que é uma pesquisa retrocognitiva, a gente vai avançando. Ó, isso aí eu trouxe mais para o pessoal ver o que é uma paisagem típica de Florença. Não é o melhor, não é a qualidade da imagem, eu peço desculpas para quem está aqui, não está muito boa. Eu sei que quem está em casa está bem melhor. Mas é isso aí, gente. Florença é essa paixão que vocês estão vendo aí. É um céu azul lindo, os morros com essa paisagem exuberante e é isso aí. Eu não consigo nem falar direito porque a imagem está ruim, mas se vocês identificarem, tem umas construções que são de pedra, que você vê pela tonalidade, que são bem antigas. Essas são geralmente as que são abaixo do século XV. Que são as de nosso maior interesse histórico. Porque eu e a Fernanda, quando a gente esteve naquela região, é isso aí, século XVI. Né? Então, a gente vai diretamente onde é 1500. A gente já tentou, mas não funcionou muito. Não. Vamos adiante. Agora eu vou deixar a Fê falar, que essa é mais a raiz dela. Então, aí, o que acontece, né? Essa viagem foi montada para a gente ir para a Espanha, porque eu ia estudar o período espanhol dessa hipótese de personalidade que eu tenho da Eleonora de Toledo. Mas, em razão de alguns compromissos do César, a gente não tinha condições de ir à Espanha. Então, nós fomos à Itália. E aí, na Itália, a região que ele tinha que estar era muito próxima a Nápoles. Nápoles é a primeira cidade em que a Eleonora de Toledo morou, na Itália. Né? Quando Nápoles, na época, era um reinado independente, era um reinado vinculado à corte espanhola, e o rei espanhol nominava um vice-rei para governar Nápoles. E esse vice-rei era Pedro de Toledo, que era pai de Eleonora. Então, quando ele assumiu, ele saiu da Espanha, foi a Nápoles. Nápoles é uma cidade que, historicamente, é muito importante. Ela era uma das grandes cidades desde a época da Grécia, da Magna Grécia, ou seja, as cidades gregas fora da Grécia. E a partir disso, fundada lá pelo século VII ou VIII a.C., e a partir disso ela sempre teve uma população muito alta. Até hoje, ela é uma das maiores densidades populacionais da Europa, na parte da cidade em si, na parte mais central. Então, é uma cidade muito embatumada de gente, embatumada de holopensene, embatumada de energia. É uma cidade até assim demandante energeticamente, né? Estou vendo algumas carinhas concordando, acho que alguém já foram a Nápoles e aí já sentiram. 2 semanas atrás, né? Então, você veja, e as construções são muito antigas. Então, quando nós fomos a Nápoles agora, aproveitando essa oportunidade, a gente fez um roteiro privilegiando onde que Eleonora tinha passado e o pai dela no século XVI. Então, o primeiro lugar que o Pedro de Toledo morou, e a Eleonora também, foi nesse
Castel Novo, que é uma construção, apesar de se chamar Castel Novo, é uma construção do século XIII, né, uma construção muito remendada, que teve, né, a portada foi feita depois e assim por diante. E a gente foi lá para sentir as energias, né? Hoje ele é um castelo que parte é exposição, parte é uma estrutura pública de governo, então a gente não tem acesso a tudo. E aqui a ala interna dele, porque aqui aquela portada onde entra, né? E aqui a ala interna, uma área interna bem grande. E aqui, nesse ambiente, quando a gente entrou numa das alas, que é a ala de uma pinacoteca, uma exposição de quadros, eu tive muita reverberação energética. Né? Eu não sei porquê, em tese, a família morava na fachada sul, que é uma fachada que a gente não tinha acesso, porque é onde estavam a parte pública de escritórios, mas essa é uma região que eu tive muita reverberação, ainda estou estudando por quê. Porque parecia aquelas pesquisas assim, que você anda, aí você volta no mesmo lugar, dá a mesma coisa, daí você sai daquele lugar, você volta, dá a mesma. Então, aí é uma questão que me marcou. Além do Castel Novo, a gente também foi na Via Toledo, que aí é uma questão de resgate histórico do papel do Pedro de Toledo, né, que criou essa Via Toledo, que é a principal via da cidade, pavimentou uma série de ruas. Ele era uma pessoa muito vinculada a obras, eu acho que tem uma certa relação com o que a gente até vive aqui em termos de construções, né? E, inclusive, eu brinquei com um dos senhores que estava fazendo uma visita guiada com a gente, eu disse, esse aqui foi construído pelo Pedro de Toledo, né? E ele disse assim, sim, isso aqui meia Nápoles. Quer dizer, é uma coisa marcante na história deles, essa urbanização que foi feita a partir do Pedro de Toledo. Né? Então, aqui havia Toledo. E aqui a gente estava nos meus planos ir nessa igreja, a Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, que é a igreja onde está o sepulcro do Pedro de Toledo e da Maria Isabel, que é a esposa dele. Né? Só que, curiosamente, o Pedro de Toledo construiu esse sepulcro para eles, que é esse sepulcro aqui, mas ele não está enterrado aí. Ele foi a Florença numa viagem de trabalho, e lá ele passou mal e faleceu. E ele foi enterrado em Florença. Até hoje está em Florença. Então, ele não está no sepulcro que ele desenhou, e ele supervisionou a construção. Quem está é a esposa dele, então, a mãe da Eleonora e o irmão da Eleonora. A partir de 1532, se eu não me engano, que ele assume lá, e ele fica 20 anos no poder, o Pedro de Toledo. Em 1530 e alguma coisa. E aí, o que eu acho que é importante a gente contar as sincronicidades para vocês, né? A gente foi nessa igreja, mas essa igreja estava fechada. Então, a gente foi rondar ali por ao redor para tentar entrar. E aí a gente encontrou um escritório público, pelo jeito tem muita estrutura pública, a gente que escolhia os lugares que viraram estrutura pública na cidade, porque era muita coisa. E aí tinha um senhor, a gente perguntou como é que fazia para entrar na igreja. E aí ele nos ajudou, ele ligou no celular do cuidador da igreja, porque a igreja está fechada há 9 anos para fazer essa reforma. Então, essa igreja não é aberta ao público. Então, para a gente chegar aqui, a gente teve uma confluência de ajudas, né, para chegar. E aqui, apesar da imagem não dá para ver bem, mas aqui tem 4 deusas que representam 4 princípios, né? A temperança, a força. Eu não me lembro os outros 2, mas são princípios que provavelmente foram os princípios de criação da Eleonora, a ponto do pai dela querer botar no sepulcro. Então, são coisas que resgatam um pouco a linha de família, né? O que eu queria falar só é o seguinte, gente. Para mim, isso aí é o exemplo da questão da fórmula pensênica. Eu tive a oportunidade de passar com meu irmão e a minha cunhada lá, e foi uma viagem bastante difícil. A partir de que Nápoles é uma zona extremamente tumultuada, parece em alguns momentos parece aquelas imagens da Índia, de Bombaim, sabe, aquelas coisas assim, com um monte de gente andando Não é isso, Alan? Eu sei que acabou de sair 2 semanas de lá. É um absurdo.
É uma zona, é isso. Isso. Vocês terem uma ideia, gente, ó, não tem Uber. Os taxistas não usam taxímetro, eles cobram quanto eles quiserem, de quem quiser, da pessoa que entra. É assim, é uma cidade meio assim, diria rústica. A pessoa tem que ter... tem a máfia napolitana lá, que não é fácil. Quando eu peguei lá o táxi, a primeira coisa que o taxista falou, perguntou de onde a gente era, do Brasil, etc. A primeira coisa que ele perguntou, escuta, a máfia deixa vocês trabalhar lá? Essa foi a pergunta do taxista, uma das primeiras que ele fez dentro do táxi. E ele começou a falar, ó, aqui, essas lojas aqui, ó, de terra, todas elas têm que pagar a mensalidade para a máfia, senão elas não podem estar abertas. Mas assim, aí o que aconteceu? Quando eu fui com a Fernanda, gente, era outra viagem. Eu pensei assim, mas isso aqui é Nápoles? O que é isso aqui? Porque assim, era assim que era. Chegava, estava fechada a igreja há uma década, aí a gente ia pedir informação do lado, aí o cara, não, deixa comigo aqui, ligava, aí o cara já dizia, ligava para a pessoa estava ali a 50 metros, já vinha, já abria a igreja, ficava com a gente 2 horas mostrando a igreja, contando toda a história, etc, etc. Esse fenômeno aconteceu em Pozzuoli também, que ela vai mostrar daqui a pouco. Então, é só para a gente entender o que é a fórmula lupensênica. Você está com alguém que é do ambiente, do local, tudo abre. É impressionante. E vejam que aqui é onde está enterrada a mãe de Eleonora. Então, é um lugar de poder ainda muito marcado. A gente tem as energias ali. Então, realmente, era importante eu chegar lá. Para mim, era importante. Eu imagino que para ela também. Aí, outro local que é dessa época é o Castel Capuano, que era onde foi instalada a primeira estrutura de poder militar na época do Pedro de Toledo. E quando eu vi esse castelo, próximo a ele tem essa porta capuana, que é uma portada. Aqui sou eu, desse tamanho, tá? E aqui está a portada. Então, é uma coisa impactante, era um símbolo de poder, né, da época, e eu também me senti muito familiarizada com essa estrutura aqui. Para mim, possivelmente eu entrei por ali, eu passei por ali certamente, porque era o local onde você recebia as autoridades e tudo mais, né? Gente, isso eu mostrei só como curiosidade. Isso aí que vocês estão vendo é o roteiro desse site, sim, que vem os melhores pontos da cidade. Dá uma olhada. Quais são os atrativos de Nápoles? Castelo e igreja. E olha a quantidade de santo e santa que tem. Isso é a cidade, olha só. Você tem aí, tipo, 100 marcos, ou é castelo ou é igreja, dos mais santos diferentes que vocês imaginarem. E esse pequeno exemplo que eu quis trazer aqui não é só a realidade de Nápoles, é a realidade da Itália, tá? Quando você viaja dentro da Itália, o que você mais vê é igreja de 500 anos, de 1000 anos, de 1500 anos, entendeu? Um monte de coisa caindo aos pedaços, um monte de ruína, santo de tudo quanto é tipo sendo homenageado nas igrejas. Então, é uma realidade com muita energia gravitante. A pessoa tem que estar sempre trabalhando com as energias e não dá para ficar exteriorizando direto. Muitas vezes a pessoa tem que fazer um encapsulamento energético para não comprar briga alheia e não ser trouxa, né? É isso que a gente vê, às vezes, no Brasil, de que tem igreja caindo aos pedaços, igreja que está fechada, que não pode... É a mesma coisa lá. Imagina, uma igreja fechada há 9 anos para fazer uma reforma, né? Quando terminar, começa de novo, porque... Então, é uma condição peculiar. E aqui nós vamos para um outro lugar que, para mim, foi muito importante, que é uma cidade ao lado de Nápoles, chamada Pozzuoli. E em Pozzuoli existe um palácio e torre do vice-rei Dom Pedro de Toledo. Tá? Foi completado em 1540. Aí, a partir da cidade, ó, vejam ali, ó, testemunho monumental da cidade reconstruída depois da erupção do Monte Novo. O Monte Novo foi um vulcão que erupcionou na época lá em Pozzuoli. Pozzuoli é uma cidade também bem antiga, da mesma, né, da época de antes de Cristo, ali como Nápoles. E eu imagino, e lá ainda tem muitos vulcões, né?
e alguns ainda sob risco. E nesse caso, o Monte Novo, quando ele entrou em erupção, ele fez com que toda a população saísse de Pozzuoli. Isso já era a época do Pedro de Toledo. O que acontece? Essa região ficou meio que desabitada. E aí o Pedro de Toledo fez uma série de medidas públicas para a população voltar, num processo de reurbanização, no mínimo intrafísica, né? Então, a gente tem um processo de reurbanização, onde tem uma figura de governo que faz uma mobilização para as pessoas voltarem a morar lá. E, nessa lógica, ele, pessoalmente, construiu um castelo lá, para dar o exemplo e botar a energia dele, né? Era uma cidade que Pozzuoli era uma cidade muito agredida pelos piratas da época, então eles fizeram uma série de estruturas para proteção e tudo mais. Então, Pozzuoli era uma peça estratégica na defesa de Nápoles. Ela fica na ponta, né, na entrada da Baía de Nápoles, então era um lugar que tinha que estar protegido. E o que acontece aqui? Essa é a única construção onde o Pedro de Toledo morou que ainda está em pé, que ele construiu e ainda está em pé. Então, ele morou no Castelo Novo, né, que está em pé, mas aquilo lá é uma foá de gato, né, todo mundo morou. E o outro palácio vice-real que ele morou foi destruído, que ele construiu também. E essa estrutura aqui ficou em pé. E o que acontece aqui? Hoje, esse palácio ele é a biblioteca municipal e repositório dos documentos oficiais de Pozzuoli. Então, para mim, isso é um sinal de que há uma confluência positiva, de que onde você morou virar uma biblioteca não é para qualquer um, né? E eles fizeram um trabalho belíssimo. Eles retiraram, antes de ser a casa do Pedro de Toledo, ela era tinha uma estrutura subterrânea de produção de perfume e vidro, que era o que se produzia na época grega, nessa região, grega e romana. Então, você tem os chãos de vidro, onde você anda, você vê as estruturas antigas, você tem a biblioteca, cheio de jovem, né? Cheio de jovem. E aí, quando a gente entrou, tinha aqui a foto do Pedro de Toledo, um dos poucos lugares lá nessa região que a gente viu a imagem dele na parede, assim. E aqui tinha uma carta contando a história do Pedro de Toledo e da casa. E quando eu li essa carta, existia uma menção a Eleonora de Toledo no final da carta. E isso me deixou profundamente emocionada, né? Porque citava que ela, pelo trabalho dela, honrava a memória do pai dela. Isso quebrou as minhas pernas, né? Então, nesse momento, eu até conversei com o César e a gente tem a hipótese de que nós evocamos o Pedro de Toledo ali. Né? Não, a minha percepção era de muita emoção e de muito afeto. Eu não percebi propriamente a presença dele. Mas aí vem um pouco a percepção do César, né? Não, assim, para mim é bem evidente. A gente evocou ele. É porque, imagina, a gente está ali. Você tem um pouco mais de domínio de energia. Você começa a ler o material, começa a evocar. A consciência sendo lúcida, ela vem ver o que é que está acontecendo. Quem é que está me chamando? Quem é que está me evocando depois de 5 séculos? Então, acho que é natural. É isso aí. E lá a gente, então, pediu ajuda para conhecer a casa, porque é uma biblioteca, você não tem um acesso, né? Imagina. E aí tinha um senhor chamado Ângelo, e aí ele nos mostrou, ficou conosco mais de hora, mostrando a casa, cada um dos cômodos, contando a história, da estrutura, tudo. Parte arquitetônica, parte de construção, mostrou os livros antigos guardados na biblioteca, então a gente conseguiu circular bem, sentir bem o padrão da casa. E ainda deu lembrança no final. E ainda ganhamos livrinho no final. Então, essa era uma região que tinha muitas termas na época greco-romana e até nessa época do século XV, então isso é algo que por causa dos vulcões. Então, o Pedro de Toledo gostava muito de ir lá, se tratar e tudo mais. Tá. Aqui eu te devolvo. Perfeito. Gente, assim, aproveitando a deixa aí do professor Laurentino, essa é uma região de muita atividade vulcânica, né? Vocês terem uma ideia, o Vesúvio, que é um dos mais famosos, que está ali e que já entrou em erupção dezenas de vezes ao longo dos séculos. Essa erupção que destruiu Pompeia foi no ano de 79. Mas depois dessa, houveram muitas outras erupções ao longo
dos anos, né? É só entrar no Wikipedia que vocês vão ver ali que teve dezenas de erupções. Nenhuma tão grande quanto a de 79. Mas volta e meia ele fica mostrando atividade. Mas se você for ver, por exemplo, Pozzuoli, que é perto de Nápoles, que é encostado no Vesúvio, Monte Novo é um vulcão que destruiu Pozzuoli, né? Boa parte lá. Se você for ver o Etna, que está em atividade até hoje, fica próximo a essa região. Você consegue enxergar do outro lado, lá distante, se o mar estiver bem claro, né, o dia estiver claro, você consegue enxergar tanto o Etna quanto o Stromboli. Né? O Stromboli é outro vulcão em atividade, que é considerado um dos grandes supervulcões da Europa. Né? Só quero chamar a atenção o seguinte, que é uma atividade de muita reurbanização extrafísica. O que é muito claro para mim, tá, dessa região toda aí, de Nápoles para baixo principalmente, para mim fica muito claro que quando você tem conréus que são reurbanizados extrafisicamente, elas têm que ir para algum lugar. E os amparadores acabam colocando essas pessoas, na hora da ressoma, em ambientes que tenham mais afinidade com elas. Então, naturalmente, o que eu identifiquei esses ambientes que a gente vê de Nápoles para baixo, é tudo ambiente baratrosférico. Quando você faz itinerância por lá, uma viagem por lá, é como se você estivesse fazendo uma itinerância, uma viagem dentro da baratrosfera. E o que é muito claro para mim, de tempos em tempos, para aliviar o Holopensene, tem que haver essas limpezas, entendeu? A partir de erupções vulcânicas, a partir de terremotos. Para vocês terem uma ideia, enquanto a gente estava lá em Pozzuoli, teve terremoto, eu mostrei para a Fernanda. E assim, é uma região que está tendo atividade sísmica toda hora. Então, é muito claro para mim, quando a gente começa a entender um pouco mais o maxi-mecanismo evolutivo e olhar mais de cima, a gente consegue identificar nitidamente que essas regiões mais pesadas, elas têm que ter eventos assim. Para mim, é igualzinho ao sul da Califórnia ali. Aquela região que eu tive, eu vou dizer para vocês, é uma região muito barra pesada. Intrafisicamente, até belíssima, mas extrafisicamente é horrível. Você pega o Parque Yosemite com aqueles assassinatos de índio, é horrível aquele ambiente, entendeu? Então, você começa a ver, está tudo lá. Daqui a pouco tem que pegar fogo mesmo, tem que ter uma falha de San Andrés para arrebentar aquilo tudo, para reurbanizar. Então, nada é o acaso, dentro do máximo mecanismo evolutivo maior, entendeu? Agora, gente, isso aí é uma imagem, para vocês terem uma ideia do que é Pompeia. Tá? Pompeia é uma cidade que foi soterrada pela primeira erupção do Vesúvio. Tu chega lá, basicamente, tu não vê uma construção em pé, não tem nada em pé. Só tem parede. E aí, pode avançar aí, por favor, Fê. Você vai ver, aí o pessoal que estiver em casa consegue acompanhar bem aí, ó. Vocês vão ver que tem corpos carbonizados, né? Você vê que tem ali alguns pilares, algumas coisas em pé, mas a maior parte de Pompeia não tem nada. É um descampado com ruína. Aí você fica andando ali, e eu peguei uma época bem boa, estava um calor de 51 graus, parecia o inferno de Foz, no topo do verão. Assim, era horrível, gente, horrível. Eu pensei assim, só falta agora o Vesúvio tocar fogo aqui, porque o calor já está competindo. Mas vamos avançar aí, Fê. Eu acho que, para eles, Pompeia tem um valor muito grande, porque é uma imagem parada no tempo, né? Porque tudo lá é mexido, remexido, então pouca coisa é original. Então, eles conseguem saber como é que era em 79 aquela estrutura. Eles são tudo louco lá pelo tal do lupanário, que é o prostíbulo, que era a casinha do prostíbulo. Aí fica todo mundo indo lá e entrando numa vielinha fechadinha. É impressionante. Os anos passam e o povo não muda nada. Ó, gente, isso aí para vocês terem uma ideia, o que é a riscomania? Aquele monte que vocês estão vendo lá é o bendito do Vesúvio. Tá? Vocês veem que no meio ele te faz uma meia-lua, exatamente porque ele era inteiro e aquilo em 79 explodiu, toda aquela terra foi jogada em toda essa região aí. Hoje, estima-se que 4 milhões de pessoas vivem no entorno do Vesúvio, né? E igual a esse local, existem N locais, né, na face da Terra. E eu não tenho dúvida, uma pessoa que está ali, que vê que volta e meia a Terra treme, que volta e meia o Vesúvio pode entrar em erupção, e a pessoa continua morando ali, ela, no mínimo, ela tem um quê de riscomania bem forte, entendeu? E vocês veem, essa imagem, ela ilustra bem, ó. A hora que explodir ali, ó, tudo isso aí vai pro saco. Vamos adiante. Ó, isso aí, gente, eu subi lá na cratera do Vesúvio. Eu falo para vocês, foi um exercício físico.
Olha, é porque como todo boa Itália, você não tem uma estrutura bem montada para subir lá em cima. Você vai subir através de uma trilha de cinza vulcânica e é isso aí. E toca-lhe pau. E aí vocês veem, olha a altura que a gente estava, e essa aí é a cratera do Vesúvio. Tá? A gente foi lá na boca olhar lá, e só fui mesmo porque me garantiram que não tinha fumaça, não tinha nada. Aí beleza, eu fui lá ver. Mas eu digo para vocês, não volto não e não recomendo as pessoas irem. Ok, agora já vou virar a página, já vamos começar a descer um pouco mais. Ali na região, perto de Nápoles, você pega um barquinho, né, se você quiser, anda 50 minutos e você chega à famosa ilha de Capri. Né? Para quem não sabe, Capri é uma ilha e, na verdade, é Capri e Anacapri. Né? São 2 municípios ou 2 comunes na mesma ilha. Então é bem famoso, principalmente por causa de uma rua que tem no topo lá em cima, pequenininho, uma vielinha ali de uns 200, 300 metros, onde você tem uma série de lojas de roupas de grife. E onde você já teve um monte de artistas famosos, tipo Sofia Loren, né, etc, etc. Então, fica todo mundo babando por causa disso. É muito caro, muito caro. É um jantar lá para 3 pessoas, eu paguei acho que 600, 700 reais, não comi nada. Então, assim, é uma cidade fora do padrão aqui nosso, um pouco. Tá? Mas vocês estão vendo que uma característica dela são esses paredões. Pode passar, Fê. Isso aí ó, é uma volta ao redor da ilha. É o passeio da Isola, né? Uma volta ao redor da ilha. Então você vê esses paredões todos. E tem muita coisa interessante, que você vai andando e eles vão te contando a história. Então, por exemplo, teve um imperador romano chamado Tibério, que transferiu a sede, ele teve um problema de saúde, e os médicos recomendaram que ele tinha que ter um ar melhor, etc. E ele foi morar nessa ilha. E, de certa forma, ele transferiu o poder. Ele era o imperador romano e transferiu o poder de Roma para lá, de certa forma, porque ele estava lá. E aí tem lá o resto do castelo que ele ocupou, que ele construiu. Tem um buraco embaixo do castelo dele, que dizem que ele jogava os desafetos dele. Ele chamava as pessoas para vir conversar com ele. Se ele não gostava da conversa, ele já jogava do penhasco e assim vai. É isso, podemos avançar. Agora, passar para a Fê aí falar um pouquinho. Lá, como César falou, a ilha mais famosa é Capri, né? Ou pelo menos a parte da ilha, né, mais famosa é Capri, mas tem várias outras ilhas. Né? Ali é uma região tem bastante tráfego marítimo. E uma das ilhas que me interessava aí é Ischia. Ischia é uma ilha pouco famosa, apesar de para eles já ser bem popular, para nós a gente, né, nem ouve falar. Mas Ischia é uma ilha que tinha vínculo político com Nápoles na época, porque se a gente pensar a estrutura de Nápoles, é uma baía, na ponta tem Pozzuoli, e se você estica, Ischia está uma ilha na ponta. Então é uma área de proteção. Né, entre Pozzuoli e Ischia, ali se fazia proteção para os piratas que vinham do norte. Então, eu sabia que tinha alguma relação, confesso que eu não tive nenhum fenômeno, nada lá, não tive nenhum reconhecimento, mas é interessante que lá também, né, Ischia cresceu muito. Tem o castelo aragonês de Ischia, que, na verdade, era como se fosse um grande feudo. As pessoas moravam dentro desse castelo murado, né, que é uma parte, uma pontinha da ilha de Ischia. E até hoje tem bem mantido, né, toda essa estrutura, apesar de hoje não ter ninguém morando lá. Né, só tem um mosteiro, basicamente. Né. E aqui é tudo, né, escada, é tudo a estrutura das igrejas grandes da época, que hoje estão só em ruínas, e as várias casas que tinham lá. Se você não tiver joelho bom, não vá fazer turismo nesses locais. Não vai isso. É impossível andar, gente. É muita morreba, é muita escada, é muito tudo. Foi coisa... Acho que aí é muito da experiência, né? Que nós somos só com 2 malas de mão, foi o que nos salvou, porque se mais do que uma mala de mão a gente não conseguia carregar. Né? É bem complicado. Aqui é uma curiosidade que eu vou deixar o César contar para vocês. Isso aí, lá no topo da cidade do Castelo Aragonês, tem isso aí dentro de uma salinha. Vocês conseguem desconfiar o que é isso aí? O que é? O que é que você acha que é, Loreto?
que você acha que é, Laurentino? Parece banheiro? Casa de banho? Não, isso é o seguinte. O cadáver morria, eles botavam, o do monge, no caso, porque isso é um convento, eles botavam o monge sentado nesse troninho, e morto, e ficavam rezando por aquele monge até ele definhar. E ali naquele buraquinho caía o churume. E alguém ia lá todo dia tirar o churume do monge morto e putrefando. Tá vendo aqui, ó? Ficava o cadáver aqui sentadinho, aqui o churume. E tinha alguém que era monge responsável por fazer isso. Eu não sei qual coitado que era responsável, mas tinha, né? Todo dia ir lá tirar o churume, cuidar dos, rezar e tudo mais. Então, são os idiotismos culturais que a gente descobre, né? Vamos adiante. Ok? Aqui nós vamos para Salerno. Eu só queria contar uma curiosidade que, assim, estou aproveitando para botar aquilo que me marcou nessa viagem a Nápoles, né? E em Nápoles, a gente, como César falou, fluiu tudo muito bem, a gente conseguiu fazer as coisas até numa velocidade muito rápida. No último dia, a gente fechou as malas, chegou na recepção do nosso bed and breakfast lá, no hostelzinho, e disse, viemos fazer o check-out. Aí ele olhou para nós e disse, mas o check-out de vocês é amanhã. Aí nós se olhamos e e agora? Nós tínhamos vencido o nosso cronograma e achado que a gente tinha vencido no prazo, mas a gente antecipou um dia. E isso, para nós, não é uma coisa comum. Nunca aconteceu. Aliás, nunca aconteceu, e olha que a gente roda. Então, a gente furou na nossa cabeça a nossa programação, e a gente voltou para o quarto, viu o que ia fazer, tal, reprogramamos a nossa viagem, a gente já tinha acabado o roteiro, nós não ia ficar, né? E aí, quando eu fui pegar o táxi para ir para a estação ferroviária, aquilo me afligia, porque eu pensei, explicando um pouco, né? Eu morei dos 12 aos 17 anos em Nápoles, eu fiquei pouco tempo lá, e eu fui ver mamãe e papai e estou indo embora um dia antes. Que tipo de visita que eu sou, né? Então, eu pensei sobre isso, e aí me veio, nessa hora, uma mensagem que diz assim, não, tudo bem, você sempre vai embora cedo daqui. Né? Porque eu fui muito jovem embora de Nápoles. Eu fui com 17 anos, eu não ajudei a gerir aquele governo. Eu subi direto para casar com Cosme, nessa hipótese toda que nós temos. E aquilo foi bem marcante para mim. De tudo bem, pode ir, está tudo certo, vai embora cedo, é assim mesmo. Né? E assim a gente foi embora para Salerno. E aí, em Salerno, nosso objetivo era ver a escola salernitana, né? A escola de Salerno, médica. Lembrando um pouquinho, a Escola Médica de Salerno foi a escola mais importante do início, né, da Idade Média. Ela teve o auge ali entre o século VIII, século XII, XIII, porque ela era uma escola médica que conseguiu traduzir os conhecimentos médicos de outras origens, principalmente o árabe, né, para o latim, para conseguir estudar. Então, isso fez expandir a doutrina médica da época daquela região. E fez ela se tornar uma escola muito famosa. E tinha algumas peculiaridades, em que homens e mulheres estudavam juntos. Né? É uma coisa que, mesmo, né, nos séculos posteriores, isso se perdeu. Então, a gente foi lá ver. Só que, claro, é um pouco frustrante, porque não tem escola nenhuma para ver. Isso aqui, vejam bem, é um museu virtual da escola. Ou seja, uma casa que não está no lugar da escola, né? E que tem imagens da época, imagens que contam a história da escola. Né? O que acontece? Eles contam que a escola médica ela não tinha uma sede, ela não tinha um local. As aulas eram dadas em prédios, igrejas, prédios públicos e outras regiões, jardins, né? O Jardim de Minerva, que a gente vai mostrar. Então, não tem escola. Então, você vai muito lá para sentir o que ainda tem de memória daquilo. Tá? Ainda assim, é bem interessante, a gente recomenda. Então, se a gente passar aqui, aqui é o Complexo Monumental San Pietro a Corte. É uma igreja, e dentro dessa igreja, conta-se que existia
aulas e existia também a... Como é que fala? Colação de grau. Colação de Eles dizem que dentro desse buraco que vocês estão vendo aí, que é dentro da igreja, é onde era colado o grau dos médicos que eram formados pela Escola Médica de Salerno. Então, é bem precário. A imagem, lá, gente, é um buraco, tá? Mal iluminado. A foto já não é boa. Aqui, quem está em casa está enxergando um pouquinho melhor. Mas, na verdade, só para mostrar a dificuldade que é você conseguir recompor esse Holopensene, né? Aquele museu virtual, para vocês terem uma ideia, na verdade, são 4 TVs, que eles colocam um filminho de uns 10 minutos em cada uma e tu fica assistindo um filminho de 10 minutos. Não tem nada, não tem objeto, não tem nada. É 10 minutos de filminho. Só para explicar que lá existe a Fundação Escola Médica de Salernitana, que é uma fundação que é ligada à Universidade de Salerno e ela é voltada para recuperar esses valores, esses ideais e essa história. Então, eles administram esse museu virtual, eles administram o Jardim de Minerva, que é um jardim típico da época da escola salernitana, que é um jardim feito com ervas medicinais, etc., onde quem era médico era formado também tendo aulas nesse local, de quais eram as plantas ideais para tais tipos de doença, né? E é isso aí. Então, você vai andando na cidade, você vai sentindo muito mais o Holopensene, a energia, o ambiente, do que efetivamente tu chegar lá e dizer, puxa, aqui é o local da escola de Salerno e aqui eu vou ter as retrocognições se eu acho que eu fui um médico que trabalhou nessa escola. Entendeu? É isso. Então, o Jardim de Minerva é esse exemplo aí que eu estou dando para vocês. Tudo isso aí, gente, ó, quem estiver aqui, quem estiver em casa, entra na internet depois, tem muito material na internet a respeito. Mas o Jardim de Minerva nada mais é do que uma casa com um jardim feito em várias etapas. Então, você tem um andar, tipo o segundo andar, o terceiro andar, porque vamos lembrar, isso tudo é morro. Para você chegar nesse Jardim de Minerva, você sobe tipo 1 quilômetro para chegar lá no topo do morro, para lá conseguir ver esses andares, né? E aí você vê que tem plantas medicinais, onde você tem ali a identificação das plantas. E uma coisa interessante da Escola de Salerno é que eles trabalham com vários tipos de humores, né, vamos chamar assim. Então você vai falar sobre isso, Fê? Humor que é ligado tipo ao fogo, outro que é água, outro que é terra, outro que é ar. E aí você tem a planta que é mais indicada, com aquele tipo de humor que a pessoa tem, tem coisas que tu vê que a medicina moderna trouxe e implementa, tem coisas que ficaram numa história distante, né, que você não identifica hoje tanto. Porque a doutrina ou a teoria dos 4 humores, que é a bile amarela, a bile negra, o sangue e o fleuma, é a teoria que dominou a medicina desde Hipócrates, que já trazia isso, depois Galeno reforçou isso, e a essa época ainda era válida, era predominante, hegemônica essa teoria. E essa teoria predominou até o século XVII. Né? Ali no século XVI, com a questão do Descartes, de começar a estudar, rever o método científico, isso começa a mudar, mas ainda assim, século XVII, XVIII, era o predominante no Ocidente, né? Vamos lembrar. Eu estou vendo que o Chicão está mexendo com a nossa câmera e está focalizando as pessoas. Gente, só para apresentar, essa câmera é uma câmera super potente. Essa é a câmera que a gente gostaria de colocar no tertuliário. Ela filma em HD, né, o Chicão, não é isso? Em HD, e ela consegue aproximar, que nem a câmera do tertuliário. E ela gira em 360. Então, todo mundo que está aqui, na hora que fala, a câmera consegue ir lá com o joystick e acompanhar a pessoa. O pessoal vai começar a se arrumar mais. O pessoal tem que se arrumar mais. Agora não é só a gente. Vamos adiante, Fê. Gente, isso aí é um local interessante lá em Salerno, que é a Catedral de São Mateus. É onde estão os restos mortais de São Mateus. Vou dizer para vocês, eu não sou muito chegado em igreja, mas essa daí merece uma visita. É realmente muito bela e o padrão das energias na cripta de São Mateus é diferenciado, é acima da média. Eu não tenho problema de falar isso, não. Vá lá e tenha as suas experiências pessoais. Ela é muito boa a energia lá, o padrão é acima da média. Vocês vejam que embaixo, onde é a cripta, tudo isso aqui são desenhos, né? São pinturas muito bem feitas e são 2 galerias, uma aqui e uma do outro lado, assim. E no meio fica a cripta com os restos mortais de São Mateus.
Então, realmente, é bem bonito. E o interessante de registrar dessa igreja é que ela é contemporânea também da Escola de Salerno. Então, as aulas também aconteciam aí nesse local. Se vocês verem a torre, ela é bem retrocognitiva. Eu tenho certeza que quem acha que pertenceu à Escola de Salerno, chegando lá e vendo essa igreja, vai ter algum tipo de repercussão. Às vezes a pessoa está em casa agora, era bom, Chicão, tirar a nossa imagem para o pessoal poder enxergar a catedral ali. Porque, gente, isso aqui, essa catedral, ela é um ponto fora da curva, tá? Ela é um museu a céu aberto mesmo. Você tem ali um monte de objetos bem interessantes, antigos, e que vão trazer rememoração. Desde os afrescos que tem na igreja, os adornos, os portais, é bem interessante. Ela tem alguns sepulcros, né, nesse hall interno dela, antes de entrar na igreja, nesse pátio interno. É bem interessante. É bonito. Vamos avançar. Isso aí, eu selecionei essa foto, além de ter a Fernanda, na verdade, é esse ambiente, o Holopensene. Vocês veem que Salerno é mais uma típica cidade ali daquela região de frente para o mar e rodeada de montanhas. Então, essa região ali da Itália é isso, tá? É Mediterrâneo, de um lado, um mar relativamente calmo a maioria do tempo, um azul diferente, e montanha do outro lado, e as cidades vão ficando entre a montanha e o mar. Então, esse aí é mais um exemplo. Vocês estão vendo como é que é? Isso aí, gente, é a gente indo de barco para Ravelo, eu acho que foi, né? Saindo de Salerno para Ravelo. Então, a gente vai andando, vocês vão vendo todas essas cidades que são construídas ou na base que tem ou já no morro. E isso aí é a famosa Costa Amalfitana, não sei se vocês já ouviram falar. Amalfitana em função de Amalfi, que é uma das cidades que tem ali, que é muito famosa. Que, aliás, eu achei horrível, mas ok, é a Costa Amalfitana. Vamos adiante. Vocês estão vendo como é que é a estrutura? Então, você tem o mar e você tem as casas, os ambientes sendo construídos meio que num rochedo, né? E é isso aí. A pessoa tem que ter joelho para andar nisso aí. Não é fácil, não. Isso aí, gente, a gente indo para Ravelo, ou talvez até Fiumicino do Bruzio, depois a gente vai falar. Vocês estão vendo que a própria cultura que tem lá, essa foto ela mostra níveis. Não dá para enxergar muito bem aqui, mas você vê os níveis, e você tem culturas, né? Limão siciliano, você tem tomate, você tem uma série de coisas, uva, parreiral de uva, e é bem difícil, né, você cultivar plantas nesse ambiente, né? O sol, a terra ajudam, mas a força física, né? Tudo isso é bem... Vamos adiante aí. Isso eu achei interessante, que quando a gente chegou lá em Ravelo, ela é uma cidade que soube se estruturar muito. A Fernanda vai contar melhor essa história, mas hoje ela é um polo de arte, de música principalmente. E ela é muito organizada. Você chega, em todos os dias do ano, você tem shows musicais, às vezes com artistas mais famosos, outros nem tanto, mas eles têm uma programação super eficiente, a ponto da gente ir lá em agosto, né? E eles tinham a programação de 2020 toda definida. E, gente, são centenas de apresentações musicais. E você tem os catálogos, isso, gratuitamente distribuídos na cidade. Então, é uma cidade muito bem organizada. E me chamou a atenção que eles construíram lá o auditório Oscar Niemeyer, que é um projeto contemporâneo do nosso aqui, do Mega Centro Cultural. Quando a gente estava construindo, quando a gente estava recebendo das mãos do Dr. Oscar o anteprojeto do Mega Centro Cultural Loteca, estava sendo doado para a cidade de Ravelo esse auditório Oscar Niemeyer. A diferença é que eles tiveram lá o fundo da União Europeia, que possibilitou construir essa estrutura que vocês estão vendo aí, entendeu? E que é de frente para a belíssima vista que você tem em Ravelo, que é essa daí. Essa é a vista que você tem do auditório. E é num penhasco mesmo, não encosta, tá? Isso é só para mostrar o auditório, Oscar Niemeyer, tá? Botar as imagens ali dos traços dele. É uma obra belíssima, uma obra de Oscar Niemeyer em Ravelo, só para vocês verem o que é a potência de uma obra de Oscar Niemeyer, entendeu? É isso aí. Vamos avançar. Pode falar, Fê, eu acho. Aí, então, Ravelo é uma cidade que ficou famosa porque ela está fora da linha do mar. Né? Se a gente pegar a Costa Amalfitana, as cidades são na linha do mar. Por exemplo, Amalfi
você chega de barco, você chegou em Amalfi. Aí você pega um ônibus e sobe a encosta para chegar em Ravelo, que é uma cidade que está fora da linha, está acima. E aí, por conta disso, ela tem essa paisagem, né, que o César mostrou ali no auditório Oscar Niemeyer, mas que dá para ver aqui também, onde você vê toda a costa de cima, é muito bonito. E aí, apesar de ser uma cidade pequena, ela foi ganhando força através de alguns, principalmente o inglês, que comprou essa Vila Ruffolo e fez dela um polo turístico e de beleza. Então, isso aqui é onde hoje, Vila Ruffolo, é onde hoje é feito esse Festival Internacional de Música de Ravelo, né? Eles montam o palco e, às vezes, inclusive, para você ficar olhando o mar. Você vê a orquestra e, atrás da orquestra, você vê o mar. Então, eles são muito perspicazes na forma como eles cultivam o turista deles, né? E também é uma cidade dos casamentos, né? Não importa o dia, você sai na rua, vai ter um casamento, vai ter a noiva, vai ter o noivo, e vai ter tudo aquele farândula dos senhorzinhos, tudo com um sapato na mão, porque não dá para andar de salto naquela cidade. É uma loucura. Então, assim, eles cultivaram uma imagem para eles e hoje eles vivem disso, né? Então, aqui é muito bonito, realmente, né? Não dá para tirar o mérito, as folhagens, as árvores, né? Aqui são bancos, então eles criam vários ambientes idílicos para a pessoa ficar, desfrutar. E o outro local famoso é a Vila Simbrone, que, na verdade, é um hotel, e também é uma vila no sentido de ser vários jardins e ambientes idílicos abertos à visitação. Então, aqui a imagem que se vê lá de cima é belíssimo, e ela é cheia de ambientes também idílicos, estátuas, para cultivar essa questão. Só para uma curiosidade, um lugar para descansar, né? Okay. Perfeito. Gente, agora nós estamos mudando de cidade, nós estamos indo para a cidade de Paestum, tá? Que o pessoal fala Pestum, é P-A-E-S-T-U-M. A gente já teve a oportunidade de estar na Grécia, né, Fê? E existe uma coisa que chama-se Magna Grécia, que é a Grécia fora da Grécia. Muitos gregos eles fugiam da Grécia porque eles não gostavam, às vezes, de determinados governos que eram tiranos, determinados processos escravagistas. Então, eles iam montando cidades da Grécia fora da Grécia. E toda essa região da Itália, que é uma região muito ampla, que é de Paestum para baixo, você vê as imagens, né, assim, são dezenas de cidades que foram cidades gregas fora da Grécia. Mesmo Nápoles. Hoje, a cidade mais bem conservada dessa época é a cidade de Paestum. Então, eu digo para vocês, a pessoa que tem interesse na cultura grega, quer conhecer um pouco o Holopensene, a gente recomenda ir lá. Eu entendo que lá está mais bem conservado que a própria Atenas na Grécia, tá? Em termos de templos, por exemplo. Vocês vão ver que Paestum tem um dos slogans da cidade, que é a cidade dos 3 templos. Então, vocês estão vendo ali eu diante do templo de Netuno. Isso. Em que há controvérsia se é Netuno, mas eles chamam assim e eles contam que eles não têm certeza. Isso. Mas o que é interessante disso aí, tá, gente? Você tem lá tem um museu muito bom, conta a história toda, faz o resgate, coloca que, na verdade, já foi feita muita escavação, tem ocupação desde a época lá dos homens primitivos, mas o interessante é que aquilo ali basicamente era um banhado. E foram os gregos que implantaram a primeira cidade nessa região. É bem grande a cidade, vocês vão ver aqui. E é interessante que assim você tem a cidade, uma cidade construída em cima da cidade, você tem plantação. Eu vou dar um exemplo, você pega um anfiteatro, que você tem a metade do anfiteatro já escavado, e você tem uma rua de asfalto passando em cima fica nítido. E eles próprios dizem, embaixo dessa rua tem o restante do anfiteatro. Mas eles não fazem questão de escavar. Está lá, funcionando desse jeito. Mas o que eu queria chamar a atenção é que os gregos, então, montaram a cidade, e depois vieram o tal dos lucanianos, que era um povo meio feroz, e que meio que dominou a cidade e tomou conta de Paestum.
E eles achavam, construíram uma fortificação enorme na cidade, uns muros enormes, e eles achavam que iam conseguir resistir a Roma. E aí vieram os romanos e acabaram com os lucanianos. Então você vê que é um ambiente, como todo ambiente lá da Europa, é isso aí, né? Vem um povo, aí vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E isso é interessante de você pensar, essa questão da disrupção. Eu refleti muito isso em Ravelo, que é o que a Fernanda estava falando ali, que tinha muito disso. Você tinha uma família que era, de certa forma, o senhor feudal, vamos chamar assim, que construía o ambiente. Aí, muitas vezes, vinha um outro senhor feudal, invadia, acusava de traição, fazia alguma coisa, dava um golpe. E, no fundo, o que ele queria? Ele queria pegar todas as riquezas e pegar o espólio, matava todo mundo, pegava tudo para ele e anexava aquela cidade. Então, esse é o ambiente que a gente vê. O que é interessante registrar sobre Pestum, gente? Dá para sentir que tem as consciências estão ainda, tá? Isso dá para sentir nitidamente. Você vê que lembra um pouco Pompeia do ponto de vista das ruínas, mas é um ambiente bem menos carregado e você tem as consciências extrafísicas lá, gravitantes ainda. Mas vamos avançar. Uma pergunta? Se tiver microfone, melhor, mas pode falar, Maria Cristina. Fala aí. Lembrei que está mencionado esse templo no Céfiro, no livro. Ah, é? E eu perguntava a relação com os celtas. Se tem alguma informação disso não, ou não? Não, Celta eu acho não que estava nessa época. Celta é mais para cima. Mais para cima. Gente, aproveitando a parte ali da Maria Cristina, só quero registrar que o pessoal está participando online, né? A gente está aí com 56 pessoas online agora no momento. Muita gente dando o ok, o olá, dizendo que está assistindo. A Marilux mandando um abraço para todo mundo. A Rosibem perguntando a personalidade, a gente já respondeu. A Erika Long dizendo que a gente está conseguindo trazer o Holopensene junto com a apresentação. O Iri Leiva traz uma contribuição sobre a escola de Salerno. Ele pega 3 trechos de 3 verbetes. Eu não vou ler, porque senão a gente vai perder muito tempo, Iri, mas agradeço a atenção. Ele também traz uma outra referência bem longa do livro do Zéfiro, sobre as médicas de Salerno. Ok? Mas vamos avançar então, Fê. Aqui era Netuno, que a gente comentou que eles não têm certeza se era Deus Netuno. Isso. Esse é o segundo templo que... Antes desse foi construído esse templo aqui, que foi o templo de Hera. Esse sim, eles têm certeza que era de Hera. Eles encontraram as estátuas de Hera dentro do templo. E tem um terceiro templo, que é o templo de Atenas, né? E que foi o último a ser construído. E veja, não é só os templos. Eu vou pular, depois eu volto nessa foto. Sim. Mas tem várias estruturas, várias construções. Realmente era uma cidade, né, ao redor. E tem as casas, tem as piscinas das casas, as termas. É um parque arqueológico bem grande. Bem rico. E você consegue andar lá por dentro, tudo. Mas, quer comentar aí? Não, eu queria comentar que assim, você vai andando nesses restos e você vai encontrando muita informação e muito material arqueológico. Isso é uma foto que eu tirei de uma pedra que é cheia de inscrições. E está lá, abandonada, no meio do parque. Tenho certeza que tem muita informação nisso daí. Né? Poderia ser pega essa peça, botada no museu, ter uma placa ou ter uma explicação do que era, mas é assim que é. Então é só para mostrar que eu acho que tem tanta fartura de material que vai ficando, né? Então isso eu achei interessante, porque vocês veem que isso aí é a tal da ágora, né? Então era um ambiente do lado daquele local onde o pessoal se encontrava para fazer as decisões políticas da cidade. Pode passar a foto, Fê. Hoje eles mostram que está tudo soterrado, eles não fizeram questão de dessoterrar. Eles dizem que quando houve a invasão dos gregos, eles enterraram a ágora e do jeito que enterrou, mais ou menos ficou. Os romanos, isso. Então vocês veem que só tem a parte de cima da casinha. Eles desenham, mas eles não escavaram. Aí, próxima imagem. Esse aí seria o anfiteatro, né? Onde eram tomadas decisões políticas. Esse era o centro de poder de Pestum, só para deixar registrado. Vocês veem que você anda e você tem as ruas,
você tem é muito material, né? É um parque arqueológico, tem que ir lá e dar uma sentida. Mas vale a pena, tá, gente? Quem for, passa lá, fica lá um dia. Tem um hotel 5 estrelas bom lá, Hotel Peston, Mac Peston. A pessoa vai ficar bem hospedada. Também tem casamento de segunda a segunda, 2 por dia. Isso aí. Mas a pessoa vai ficar bem hospedada. E não é caro, não, vale a pena. Vamos adiante. Tá, isso aí, gente, eu trouxe mais como uma curiosidade que, assim, ao longo da história da Itália, ao longo da costa da Itália, você tem as cidades são banhadas pelo Mediterrâneo. Então é um mar belíssimo, água gostosa. As praias são um pouco diferentes do que a gente vê aqui no Brasil, né? Então você raramente encontra praia de areia. A maioria das praias são praias de pedra. Então não sei se vocês estão vendo que é tudo pedra. Então você tem que ir com um chinelo havaiana ou uma coisa que não te machuque o pé, porque ficar andando descalço nessas pedras é muito desagradável. Mas é um ambiente, assim, eu acho que é uma experiência, você tomar um banho de mar no Mediterrâneo. É tudo de pedra, exatamente. Na Europa é bem comum isso. E se vocês virem ali, ó, ao longo da costa tem uma série de ilhas, né? Aquela cidade que estava passando é Praia Mare, e é uma ilhazinha na frente de Praia Mare. Está passando demais, Fê, melhor voltar. Isso. Então, próximo. Ok. Isso aí, gente, é uma homenagem aqui ao nosso amigo Oswaldo Amêndola. Ele pediu que a gente ia passar lá perto para ir ver a cidade dos ancestrais dele, que é essa cidade aqui, ó, Fiumefredo Bruzio. A gente trouxe esse livro aqui de presente para ele. Meu irmão comprou, né? E mandou para ele de presente. E é uma cidade belíssima. E eu falo para vocês, essas fotos que vocês estão vendo é a vista que você tem privilegiada do castelo medieval lá de cima do topo do morro. São aquelas duas imagens de baixo. Eu achei interessante porque eu cheguei lá para ver se eu encontrava alguma amêndola. E aí você vai encontrando, né, tipo lá um estúdio fotográfico Amêndola, Ítalo. E você tem placa, você tem um monte de coisa. E aí eu fui descobrir, quando a gente perguntou para a moça lá se era comum o sobrenome Amêndola, ela falou, mas tem a cidade aqui do lado que chama-se Amêndola. Então existe uma cidade lá, Amêndola, que provavelmente os ancestrais do Oswaldo vieram dessa cidade que é ali do lado, né? Fundaram a cidade, né? Então, na verdade, Fiumefredo Bruzio é uma cidade encostada na cidade de Amêndola. Então, um dia, quem sabe o Oswaldo vai lá e vai ver. Seu avô nasceu em Fiumefredo Bruzio, né, Oswaldo? É isso aí. Gente, belíssimo, tá? Vale a pena ir. A energia é boa, é acima da média. Vamos adiante, Fê. Isso é uma curiosidade, como a gente já tinha comentado antes, como é uma região muito vulcânica, né, uma área vulcânica, você tem muitas águas sulfurosas, que são águas com enxofre, que é uma água com um cheiro bastante forte, tá? Tanto que eles dizem que para você, quando você vai entrar numa piscina dessa, você não deve entrar tendo acabado de comer, que você vomita. E é isso aí. Isso aí é uma piscina típica de água sulfurosa. Vocês veem que é uma água que ela não fica clara, ela fica esverdeada, um cheiro assim de podre, impressionante, de enxofre, né? E você tem que entrar e segurar a respiração em 5, 10 minutos. Depois você se acostuma. Mas é uma experiência interessante, porque a água é quentinha, ela realmente ela trata a tua pele de uma maneira diferente. É recomendado como tratamento medicinal já de longa data, né? Então é uma experiência interessante. Isso aí fica tudo na região. Tem muitas termas com águas sulfurosas nessa região. Essa é em Guardia Piemontese. Então é isso aí, é como se fosse uma terma pública. É igual à época de Roma, né? Só que, é claro, um pouquinho mais bem estruturado. Mas você paga e entra. Sim, eu entrei lá, tomei banho, fiquei o meu irmão lá, tudo. É uma experiência diferente. Vamos adiante, Fê? Então, quer falar? Não, eu comento. Isso aí, gente, na verdade, é só a cidade que eu fiquei muito tempo, é a cidade de Belvedere Marítimo, e é uma cidade bem interessante, mas eu achei uma foto bonita do sol se pondo no Mediterrâneo. Mas é uma cidade bem agradável, vale a pena ir visitar. Eu tenho muito carinho pela cidade de Belvedere, é uma cidade bem bacana. É uma região mais pobre da Itália, né? Uma região mais para o sul. Então, é como se fosse o Nordeste deles, só que o Nordeste deles é melhor que o nosso, né? Então,
Mas é realmente uma região mais simples, mas assim, as pessoas muito solistas, o pessoal é povo muito querido. muito aprazível. O pessoal é muito querido. As pessoas vivem como antigamente, né? Então é bem interessante. Isso. Então, eu botei essa foto, de certa forma, para fechar a parte da Itália. A gente está no meio da apresentação. É isso, Fê? Alguma coisa a mais? Podemos mudar de país, então, gente? Eu não sei o que vocês estão achando, mas a ideia é essa, é levar vocês para viajar um pouco junto com a gente. Agradeço a atenção e o carinho de todos vocês. Então, agora, gente, a gente atravessou já meio oceano, aí, um oceano inteiro, e chegamos à Islândia. Para quem não sabe, a Islândia, ela fica para cima da Groenlândia, no Círculo Polar Ártico, para cima um pouco. Ela fica no Círculo Polar Ártico. A ilha inteira, ela tem 300 mil habitantes. A maioria dos habitantes vivem, né? Está centralizado em Reykjavik, que é a capital, né? E é isso aí. E esse foi o trajeto que a gente fez de carro. Estava eu, Fernanda, o meu cunhado, minha cunhada, meu sogro e minha sogra. Muito embora o meu cunhado e a minha cunhada tenham chegado uma semana antes e tenham feito o roteiro, a ilha toda antes da gente. Circundaram a ilha. Isso, circundaram a ilha. Pode falar, Fê. E aí, o que a gente tem de mais marcante, né? Praticamente toda a população está aqui na capital, que é Reykjavik, né? E eles têm o que eles chamam do Círculo Dourado, que é a região onde tem as principais atrações turísticas, né? Onde tem o geyser, né? Mas tem a parte aqui da Praia Negra, Black Lagoon, a Black Beach, então e muitas cachoeiras, então tem muita beleza natural. A Islândia é um país que foi colonizado inicialmente pelos nórdicos, os noruegueses, depois também os dinamarqueses, e ali perto também fica a Inglaterra e a Irlanda, então também tinha população que vinha de lá. Então a base deles é essa, eles não tinham povos autóctones lá, né? E eles têm uma história um pouco conturbada de poder, tanto é que a independência da Islândia aconteceu em 1944. É super recente, né? Se a gente pensar. Então, mas eles têm uma grande história política, né? Só que a independência veio depois. Então, isso tudo está dentro da história. E a Islândia tem uma outra característica que a gente vai mostrar, que ela é o encontro de duas placas tectônicas, né? A placa da América com a placa da Eurásia. Então, isso acaba. E hoje o turismo é um dos carros-chefes da economia deles. Eles se reergueram, o turismo foi importante. Então, aqui é só para mostrar que a cidade é cheia dessas paisagens, com musgos, pedras, cachoeiras, e sem muitas árvores. As árvores que tem foram levadas e plantadas, né? Então, o pessoal brinca, né? Como é que se você se perder numa floresta na Islândia, o que você faz? Você levanta, porque não tem árvore, quer dizer, você levantou, você se achou lá, né? Então, claro, tem árvores plantadas, mas antigamente era um terreno bem árido, né? Apesar de ser no Círculo Polar Ártico, é uma cidade que tem bastante calor geotermal. Então, muitos vulcões, muitas termas, a energia deles, boa parte é geotérmica, né? Então, em nome disso, eles conseguem equilibrar, o clima não é tão agressivo. Eu acho uma coisa interessante de falar da Islândia é que assim, a gente estava na Itália, que é muita energia estagnada, um holopensene bem parado. E aí você vai para um ambiente que é o oposto. É natureza, é um outro tipo de turismo, é tudo aberto. Então a pessoa tem que... Pouca gente. Pouquíssima gente, pouquíssima energia humana, vamos chamar assim, consciencial, é muito mais energia imanente. E você vai ter... tudo quanto é tipo de coisa para ver. Então, você tem o vulcão, você tem a geleira, você tem as erupções vulcânicas que aconteceram, você tem as cascatas, você tem o mar, a aurora boreal. É isso aí. A gente foi na época de verão, não pegamos tanto frio, demos sorte, mas a pessoa tem que saber que ela indo numa época de mais de inverno, ela vai pegar o Círculo Polar Ártico. Ela pega menos 20, menos 30, tem que estar preparada, né? Essa região aí é uma região que eu considero a das mais nobres, né, da Islândia. A Fernanda vai falar também. Esse é o parque de Thingvellir, quer dizer. Os nomes é difícil até falar, porque o islandês convertido é complexo.
Mas o que é interessante de falar? Esse parque ele fica no centro da ilha, e é nesse parque que tem o encontro das duas placas tectônicas. De todos os 56 dias da viagem, o local que eu mais senti energia foi nesse parque aí. Principalmente no local do encontro das duas placas. Eu senti nitidamente ali a energia dos serenões. Ficou nítido. E quando eu falo dos serenões, não é um serenão. É do Colégio Invisível dos Serenões. A gente sente nitidamente que há uma superintendência extrafísica bem forte. E é interessante registrar que eles evocam para si, os islandeses, como sendo o parlamento em funcionamento mais antigo do mundo. Eles têm um parlamento funcionando há mais de 1 milênio. Apesar dessas trocas, né, de poder, de comando, que volta e meia a Islândia pertencia à Suécia, ora à Dinamarca, ora à Noruega, e eles iam ciclando entre eles. Mas, apesar disso tudo, eles têm lá o nome das pessoas que falavam em nome do parlamento desde os anos de 1000 antes da Era Comum, e você tem o nome de todo mundo, e detalhado, e são muito organizados. A gente vai no museu, nesse Thingvellir, onde eles contam toda a história da ilha, a história do parlamento. Eles têm todo, por exemplo, o código de leis deles, que é bem interessante. Então, por exemplo, se alguém cometesse um crime de matar outra pessoa, a pessoa ela tinha 3 anos para sair da ilha. Se ela não saísse em 3 anos, qualquer um poderia matar a pessoa, depois de 3 anos. Tem umas coisas bem assim diferentes. E é uma coisa bem interessante de você analisar, de estudar, de ver. E é muita energia imanente. Vocês veem, gente, que assim, é um parque belíssimo e você não tem assim, construção, né? É só pedra, água, mar, e na época de inverno isso aí vira tudo gelo, né? Se quiser falar, Fê, fica à vontade, tá? Aqui eles têm fenômenos frequentes, né, de irrupção, principalmente nessa parte onde está o encontro das placas. Então, terremotos, mudança da estrutura, sobe pedra, desce pedra, isso para eles é normal para eles. Isso para nós é estranho, para eles é normal. Vamos lembrar que o vulcão que fechou a Europa inteira faz menos de uma década atrás aí foi lá na Islândia. Foi. Um vulcão estourou lá e levou cinza e fechou o espaço aéreo da Europa quase inteira. Então, aqui é um lugar que realmente... Eu também, né, depois a gente conversa e troca essa experiência, mas para mim também foi um lugar muito marcante em termos de energia, e aquela sensação de quanto a gente nem entende o que esses fenômenos representam para o planeta. Né? A profundidade de trabalhar com placas tectônicas, o que significa você mobilizar isso e tirar disso um fenômeno. É uma ignorância absurda, assim, que eu me senti lá. E aqui também outra imagem, né? Muita água, então, e essas árvores aqui não são originárias de lá, né? E aqui o César comentou que é esse pequeno museu que tem no parque, que aqui está o nome das pessoas que eram responsáveis por conduzir a leitura das leis no parlamento desde o ano 927. Estão vendo aqui? Então, aqui o nome dessas pessoas. Então, é uma história, uma tradição de registro escrito importante que eles têm, que a gente, às vezes, não encontra. Aqui a lei do homicídio, então esse museu é bem montadinho. Né? Então, vinha pessoas, uma vez por ano, pessoas da ilha inteira se reunir nesse parlamento para tratar as leis e os julgamentos que eram adequados na época. Aqui. Isso aí, gente, esse local aí é exatamente o local do encontro das duas placas tectônicas. Se vocês olharem, tem uma montanha de pedra do lado esquerdo e tem uma montanha de pedra do lado direito. Então, esse local aí é um local que é nítido o encontro das duas placas e elas levantam em cada borda, e essa foto eu tirei bem no meio da placa. E é interessante registrar que o parlamento ele funcionou durante 1 milênio aproximadamente nesse local. Eles podiam ter escolhido qualquer lugar da ilha para botar. E eu acho que uma forma até de anergotactismo, né? Eles acabaram escolhendo o local, na minha opinião, de maior energia dentro da ilha para botar o parlamento, que era no encontro das duas placas tectônicas. Esse local aí, gente, onde encontra as duas placas, é muito cheio de história. Porque, assim, imagina, são placas tectônicas que se encontram e esse encontro é ao longo de quilômetros. Mas esse núcleo aí você tem onde é o parlamento. Do lado do parlamento você tem o local onde eram feitas as execuções,
quando tinha que fazer alguma coisa. Então, assim, é muita coisa no mesmo ambiente. E tem uma espécie de planície, e por que eles justificam a escolha desse local? É porque ali você tinha uma planície que permitia todo mundo da ilha vir, colocar os cavalos para se alimentar, e você tinha uma visão de se ia ser atacado, se ia acontecer alguma coisa, entendeu? Essa é a explicação, mas a gente que está ali, a gente sente que tem o processo da energia. É isso. Isso mesmo. Aqui... Eu queria perguntar uma coisa sobre Islândia que sempre me chamou a atenção nos últimos anos. Eu acho que a política de Islândia mudou, não sei quanto tempo faz, e foram os próprios cidadãos que decidiram finalizar a política das pessoas que estavam levando esse país a la ruína. Entonces, acho que pararam, los mandaron a su casa, o no sé a dónde, y eles son los que rigen ese país. É algo assim. A história política da Islândia é conturbada mesmo nas últimas décadas. Eles tiveram realmente... eles escreveram uma nova Constituição, acho, após 2000 ali, e eles tiveram algumas situações de... alguns momentos de miséria ou de economia. Houve momentos em que eles eram a pior economia da Europa, né? Então, realmente, eles se ressurgiram, se reinventaram, e na história deles, sim, eles reescreveram a Constituição deles. Eu acho que vem tudo dessa questão de ser muito recente o processo da independência deles, né? Então, vale a pena estudar a questão política deles. No entanto, eles têm uma política bem liberal, ao mesmo tempo eles têm a estrutura do estado de bem-estar que é nórdica, clássica da Escandinávia. Então, boa saúde, boa educação, ensino público, acesso da população, qualidade de vida. Então, eles conseguem manter isso hoje. Eles se reinventaram para isso, né? E o turismo é a chave, uma das chaves para eles, né? Aqui são as fontes geotérmicas, né, que a água, né, a mais de 90 graus, inclusive tem umas plaquinhas quando você vai visitar esses parques geotermais que diz: não coloque a mão na água, porque dá vontade, né? Tão quentinho, né? Imagina naquele frio, mas não dá tempo, o corpo não processa, você queima a mão antes de ver que ela está queimando, então não coloque. Eles falam que é 180 graus que a água sai. Ah, é verdade. Isso. Aqui. É verdade. Esse parque aí, gente, é o Parque Geysir, que é de onde vem o nome Geyser. Então, a origem do nome Geyser é devido a esse parque aí. E esses geysers ou geysers, né, eles têm a erupção da água, cada um num ritmo. Então, por exemplo, esse aqui, que é o Strokur, ele faz a erupção a cada 4 minutos. Então, você fica ali, vira uma festa, né? Essa aí, agora de novo. Mas o geyser em si, que é esse que é o famoso, que dá o nome, ele só erupciona quando tem algum movimento vulcânico ou de placa tectônica. E ele é muito mais alto, ele vai a quase 100 metros. 70, 80 metros. Então, cada um é um, né? O mais popular mesmo é esse Strokur aqui. Ele joga uma água a uns 3 metros de altura. Depois vocês entram na internet, vocês vão ver isso aí. É bem divertido. Posso seguir? Aqui é para mostrar qual é a vegetação típica, né? Que é esse musgo que fica sobre as pedras, né? Que dá origem a essas lendas dos trolls, né? Que são aqueles serzinhos que, quando estão quietos, parece uma pedra, levantam, é uma espécie de gnomo, coisa assim. Então, realmente é porque é muito peculiar. E eles têm muitas lendas, né? Isso é uma das bases da cultura deles, são essas lendas, né? Aqui é a cachoeira de Seyðisfoss. A minha irmã disse que ia ficar na internet acompanhando se eu falava direitinho. Então, falei tudo. É alguma coisa assim, mas é belíssima, vocês vejam, né? A altura aqui. Né? Por dentro, a gente consegue andar ela por dentro. Então, é uma das grandes forças, é o turismo de verão para ver as cachoeiras. Não é a única, né? Tem várias... a paisagem é toda assim, esses planaltos, e aí aqui a gente vê as cachoeiras em vários lugares, as maiores, as menores. Aqui é outra cachoeira que é muito famosa, que é Skogafoss. Aqui é a nossa família, todo mundo, né? Então, belíssima também. Aqui é a praia, a Black Sand Beach, que é a praia negra, né? Que aqui está à noite, mas assim, a terra é negra, então
Também é um lugar que não pode tomar banho, é só para olhar. Fresco. É verdade, só dá porque a saída, né, a gente vai mostrar depois, é entrar nas águas termais, porque realmente na praia ninguém toma banho. Então aqui também são essas geleiras, né, que eles têm. E para eles essa questão do aquecimento global é uma coisa muito séria, eles vivem isso, eles tratam disso. Aqui é o Parque Nacional da Scatafel, né? Então é onde tem essa geleira. E aqui que fica aquele vulcão com nome fácil, que é Iafjalajoku, né? Fácil. Muito fácil, né? Que é aquele vulcão que, quando erupcionou, fechou, né, o teto aéreo da Europa. Né? Então, aqui você também pode ir lá, não foi a nossa programação, mas você pode pegar, se vestir, entrar, caminhar sobre as geleiras, conhecer o parque. Né? Não é bem o nosso estilo. Né? Aqui também outra imagem de lá, já em Reykjavik, próximo a Reykjavik, né, você vê o mar, as colinas, é basicamente isso, fora mesmo a cidade, mas o resto é paisagem. Aqui são dois aborígenes, né, eu falei que não tinha, mas tem. Então aqui, ó, pra vocês verem como é que se constrói, né? A Blue Lagoon é hoje uma das maiores atrações turísticas da Islândia. É uma piscina geotermal à base de sílica, quer dizer, por isso que ela é meio esbranquiçada, a terra, né, a sílica deixa ela assim. E isso, na verdade, é o resíduo da água de uma usina geotermal, que eles usam para aquecer a água que vai para as casas. Então, é uma água do mar, isso é água salgada, térmica. É delicioso, né? E aí você vai lá, e eles fazem essas atrações todas, aí você passa as máscaras no rosto e tudo mais. Então, é muito agradável, assim, né? Muito gostoso de estar, muito bem montado, muito bonito. Quem é que não quer entrar numa água quentinha? O ambiente externo, sei lá, 10 graus. Quem é que não quer entrar numa água quentinha, morninha, que te esquenta? Não, e essas têm muitos minerais. Vocês vieram muito mais jovens. Eu não percebi isso. Obrigada. Obrigado. Vamos adiante. Gente, isso aí é uma casa de óperas dele, bem famosa. É a tal da harpa, né? Então, ao mesmo tempo que você tem toda essa parte de energia imanente, de natureza, você tem estruturas novas construídas e que mostram uma coisa de cultura mais nova. É um tipo de holopensene muito semelhante ao que a gente viu na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. Então, a gente vê que realmente há uma cultura dos países nórdicos, bem presente aí. Apesar de ser longe, né, se tu for pensar. A Islândia é de um lado e a Noruega, a Dinamarca e a Suécia é lá do outro. Mas eles estão conectados, inclusive, esses países dominavam, né, durante muito tempo essa ilha. Mas vamos avançar, Fê. Essa parte eu vou deixar a Fê explicar, que é bem interessante. Aqui é a Nordic House, que seria a casa nórdica, né? Então, o que acontece? Esses países nórdicos, eles se alinham, eles têm uma política comum de princípios para o mundo, né? E a casa nórdica é uma construção onde retrata essa cultura. Então, aqui estão as bandeiras todas dos países nórdicos, né? E aqui eles contam, né, que essa cooperação entre os países nórdicos no mundo, né, é a mais antiga liga regional. Então, eles se colocam anteriores mesmo à questão da União Europeia, essas questões que a gente conhece. E quando a gente lê os princípios deles aqui, né, eles colocam essa questão de cultivo dos valores universais, de bem-estar, de harmonia. Então, é uma coisa que para eles é muito visceral, eu diria. Realmente você vê isso na cultura deles. É uma espécie de Mercosul deles. E eu falo para vocês, todos nós que estamos aqui e vamos voltar a ressomar nesse planeta, tendo um pouco de afinidade com essa região, é bem provável que a gente ressome por lá
Da mesma forma que a Mãe de Valdo, que EM, que Anaximandro, que não sei quem, todo mundo está nessas regiões, e isso aí vai ser a realidade nossa, tá? Dos próximos séculos. Porque isso aí já existe. Quando você vai lá e vê a semente do Estado Mundial que tanto se fala, a gente consegue enxergar numa casa dessa a semente do Estado Mundial em alto nível. Que quando você pega uma ONU, é bacana, mas tem muito interesse em jogo. Esse local aí, ele lembra muito mais algo mais puro, entendeu? Algo muito mais nobre em termos de princípios, de energias, de orientação, no sentido de que realmente você busca uma igualdade. É bem interessante, é bem positivo. Que supera a questão financeira, né? Supera a Existem questão valores financeira. acima do financeiro nessa história. Tanto é que eles colocam aqui, ó, eles desejam ser a região mais integrada do mundo. Quer dizer, então você vê entre os princípios, a forma como eles cunham esses princípios deles, né? É bem essa interessante. integração, essa harmonia, essa valorização dos povos. Eles têm uma segunda língua? Sim, eles têm o islandês. Na Islândia tem o islandês, aí? Basicamente as duas, né, que eles tratam. O islandês, que é a língua que eles falam, e o inglês, que é a língua que a gente fala com eles. E aqui, ó, aqui só para mostrar que essa casa nórdica é uma biblioteca, né? Então, o valor da questão da escrita dos livros, né? Aqui, ó, é a parte da biblioteca infantil, que eles têm também, enorme, né? Decorações e tal. E aqui a gente fala em pinacoteca, não como coleção de obras, mas você pode ir lá emprestar essas obras e levar para sua casa. Do mesmo jeito que você empresta um livro, você vai lá e empresta 3 quadros, põe na sua parede, depois você devolve, pega 3 quadros. Então, outras coisas que você pode emprestar, né? Que a gente está pensando em livros, mas existem outras. Diferente, né? É uma outra cultura, gente. É muito legal. Eu falo para vocês, quem pode, tem condições, vá viajar para os países da Escandinávia para conhecer essa realidade. Dinamarca, Noruega principalmente, Suécia também, Finlândia, Islândia, vá. Só se preparem depois para ter um pouco de dificuldade de adaptação. Na hora que você voltar para o Brasil, você vai ver onde você de fato mora e é capaz de te dar um pouco de saudosismo. Faz parte. Faz parte da vida. Vamos lá. Aí aqui eles têm muitos museus, apesar de eles serem uma cidade, um país com pouca população, mas eles têm muitos museus. Esse é um dos mais famosos, que é o Perlan, tá? Que ele reproduz vulcões, geleiras. Você entra dentro dele, você tem lugares onde é como se fosse uma casa de gelo, você entra dentro do gelo, aí você entra dentro... você tem um planetário onde você vê as imagens da aurora boreal, então é um resgate dos valores da natureza deles, né, num ambiente fechado. Fala, Zó. Você me permite acrescentar alguma coisa a respeito da organização da Islândia? É um bom exemplo com um conjunto de países que você falou, ou seja, com Suécia, Dinamarca e o resto dos países, porque tem um processo de organização do governo totalmente diferente do que nós temos por estar por aqui. Se é uma questão para ser estudada, eu gostaria que vocês vejam isso. Por quê? Porque são estados que têm como política a distribuição e não a concentração da riqueza e dos ingressos. Hoje o mundo capitalista está dividido em 2 tipos de governos. Aqueles que promovem a concentração, promovem e favorecem a concentração da riqueza e dos ingressos, e aqueles que promovem a distribuição exatamente dessas questões. Esse que você nombrou são exemplos justamente de distribuição. Você tem altos impostos, mas em contrapartida você tem uma excelente, ou seja, vamos dizer, para os idosos, educação, saúde e principalmente questões de estabilidade de emprego. É bom que vocês deem uma olhada na organização desses países. É isso mesmo. Você sabe, Oswaldo, que a gente fez um calepino, Viagem à Escandinávia. E a gente até remete quem tiver mais interesse em conhecer, assistir esse calepino, onde a gente traz esses dados. E é interessante que está tudo conectado.
uma coisa que impactou muito a gente lá, nessa visita que a gente fez à Escandinávia, foi identificar que a Camilla Nielsen, que é aquele livro da avó do Oscar Peterson, né, que ele publicou, ela está na raiz da criação do movimento social importante que influenciou o país inteiro e que influenciou toda a região. Do Partido Social Do Democrata Partido da Dinamarca. Social Democrata da Dinamarca. Então é bem interessante a gente estudar essas relações. A gente não está tão longe, né? É, Nosso colega evolutivo, a avó dele estava lá dentro. Exatamente. Então a gente começa... Mas o que mais gostaria de destacar também, no caso, Fernanda, é que não é o conhecido estado de bem-estar que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em vários países, principalmente na Europa. Isso hoje, o que está acontecendo nesses países aí, está fora daquele esquema de estado de bem-estar. É uma organização diferente, porque é uma democracia parlamentar. Mas mantém os valores de o Estado Totalmente. provendo o bem-estar, né? Totalmente. É nessa lógica. Perfeito? Totalmente. O que Obrigada. acontece é que, conceitualmente, quando você fala do estado do bem-estar hoje, é como falar, vamos dizer assim, de uma coisa que arrepia, né? Ou seja, dentro do que se está, os conceitos que está se conduzindo hoje, você escuta falar disso, está falando de populismo. Vamos deixar cada um estudar, que a gente agora precisa avançar, mas eu acho que essa reflexão é super séria, porque é ela que vai nos levar para o Estado Mundial, né? Então, aqui, a gente só para... Por dentro, o perlã, né? Muito bonito. Aqui, o César fez questão de mostrar para vocês que é uma bagatela comer um hambúrguer a 3.000 krones, é isso? Gente, assim, já tinha me falado que a Islândia é cara. 1.000 crowns é R$31. Você comprar um cheeseburger por 3.000 crowns é R$93. Com a bebida, 150. Então é assim, hambúrguer e Coca-Cola, R$150. E essa é a realidade da Islândia, tá? Só para avisar vocês, é muito caro. Então a saída é compre comida em supermercado, faça lanches, leva a tua comida com o máximo de comida, com a tua mala com o máximo de comida que puder levar. A gente fez isso. Porque A gente senão fez aqui. você vai, é bem caro. Você percebeu, Mercedes, que a gente voltou mais magro, além de mais jovem? Vamos adiante, vamos adiante. También percibí, sí. Isso aí são curiosidades. Ó. Isso aí eu peguei um jornal lá, eles estavam fazendo divulgação do tomate. Isso é uma foto de um tomate, onde eles divulgam que é a fruta afrodisíaca. E eles, porque o pessoal não tem a cultura de comer tomate, então eles têm uma propaganda, é uma página inteira de jornal divulgando o tomate. São coisas assim de cultura, é uma curiosidade, mas vamos adiante. Filho. Vamos mudar de país agora. Agora nós vamos mudar de país, tá? Nós estamos se aproximando do final da aula, vamos para o Canadá. Isso aí. Então, no Canadá, a gente fez um trecho que saiu de Montreal, né? Que seria uma cidade da região francesa do Canadá, e Quebec, né? Que a gente também foi. Depois a gente cruzou de carro até Toronto, que aí já é região inglesa do Canadá, e fomos às Cataratas do Niágara, aqui embaixo, e demos só uma esticadinha no outlet americano, só para ver se estava tudo bem, né? E depois a gente voltou. Então, nós vamos passar um pouquinho com vocês. Na verdade, muito mais. Aqui não tinha propriamente uma pesquisa retrocognitiva nossa, né? A ideia era mais dar mais parecida, conhecer e tudo mais. Então, Quebec é um estilo bem francês, né? Bem gracioso, adorável, né? De conhecer. Aqui é férias, lazer, desliga o cérebro, né? Aqui Montreal, que é uma cidade belíssima, com muita arte na rua, muito conteúdo cultural, realmente uma cidade que vocês vejam aqui é um dos museus, né, de arte deles, e eles deixam uma obra como essa de cristal de Murano, cristal de vidro, né, na rua, para qualquer um ali. Então o povo é muito respeitoso, não agride uma obra dessa, não quebra. É uma outra dinâmica social que é bom para a gente conhecer. Posso? Pode. Aqui também, expositores na rua, vocês vejam, muito bem conservados, né? Contando a história de Montreal,
com imagens de empresas, fábricas, a história do trabalho em Montreal. Então, tudo intocado, as pessoas não mexem. É um povo muito educado, né, Fê? Muitíssimo educado com o patrimônio público. Né? Não tem pichação, não tem agressão, está tudo ali. Né? Só que estava tão bem conservado como dentro de um museu. E aqui é uma curiosidade que, né, talvez para quem já teve um pouquinho lá, é o Parque do Mont Royal, que é esse monte de Mont Royal é que dá o nome de Montreal para a cidade. É muito bonito também. E aí a gente sai lá de Montreal, que a gente foi muito mais para ter uma ideia, e fomos a Toronto. Em Toronto a gente é uma cidade aí sim muito menos, não é tão cultural na perspectiva da boemia, do cultivo da vida, é uma cidade mais de trabalho, apesar de ter muitas atrações. E uma das mais famosas é a CN Tower, que por 34 anos foi a torre mais alta do mundo. Então, é uma obra de engenharia que eles valorizam. Né? Aqui a vista lá da CN Tower, vocês veem, é belíssimo, né? Você vê a cidade toda. Né? Você roda na CN Tower, você vê tudo. Aqui, né, o período em que ela foi a torre mais alta do mundo, de 76 a 2010, né, a mais alta torre. E aqui a cápsula do tempo que eles fizeram lá. Então, há alguns anos eles vão abrir, vamos ver o que tem lá dentro. Né? A gente podia fazer uma ideia dessa aqui na Cognópolis, né? Tem muitas opções. Né? A gente poderia criar uma cápsula do tempo, imaginar a Conscienciologia daqui a 100 anos, botar dentro de uma cápsula, chumbar e botar em algum lugar aí para deixar abrir daqui a 100 anos. São ideias interessantes que a gente vê mundo afora, mas vamos avançar. Aí aqui já é Cataratas do Niágara, né? O Niagara Falls, a nossa família. E, assim, a diferença é que a Cataratas do Niágara é aberta, com acesso direto da rua. Então, a nossa Cataratas, a gente tem que entrar num parque. Taranã. Lá, não. Você passa na rua, do seu lado esquerdo são as cataratas. Então, aqui dá para ver, acho que... Dá para ver, né, toda a estrutura. Daqui, a gente está olhando da rua, da calçada da rua, onde passam os carros, né? E você vê aqui todas as quedas d'água, tem desse lado e tem aqui também. E aqui vem os rios que vão mostrar essas cataratas por dentro da própria água. E à noite eles fazem shows de luzes, é muito bonito. Então são coisas diferentes que a gente vê, né? Você vê um show de luzes projetadas em cima das cataratas, com um show de música, eles criam disso também um produto para eles, né? Uma coisa que me marcou muito na Niagara Falls é que há mais de 100 anos atrás, há muito tempo atrás, as pessoas que tinham contato com as cataratas, os criadores da cidade, eles partiram do princípio que era muito bonito para ficar fechado. Então, eles botaram como premissa de que aquilo tinha que ser aberto e sem pagar, de acesso público. E você vê que eles construíram a cidade em torno disso e de maneira muito inteligente. Então, por exemplo, isso que a Fernanda citou, eles têm show de luz à noite, com LED colorido nas cataratas deles, e isso é uma maneira de fazer com que o turista fique lá até 8, 9 horas da noite para ver aquele show, entendeu? E fica os comércios ali ao redor. E aí janta lá e gasta tempo. E todo mundo fica lá, gasta e janta. E é uma coisa bem interessante. E você vê assim, você recebe muito material da cidade, da história, tudo de maneira gratuita. Então é uma realidade bem diferente da nossa. Aqui você tem um parque privado, não vamos dizer que é público, que não é privado, é estatizado ali. Você tem uma concessão que explora e você tem que pagar, não é pouco, é caríssimo. Né? Para a realidade brasileira é muito caro, é totalmente fora da realidade. E é isso. Então, você não tem praticamente estrutura nenhuma, né? Em nome da conservação do meio ambiente, você tem ali Tudo tem prós e contras. É um outro modelo. Acho que esse é o olhar, entender um outro modelo e ver o que né, se aplica. E aí o nosso último local, que na verdade a gente também foi só para passagem, é Lisboa. Aqui é o Palácio Baldaia, que é um dos palácios no bairro de Benfica, né? Que a gente foi lá ver um fado. Então, cada um tem seus prazeres, né, gente? Nós vamos lá relaxar, ver um fado. E aqui, uma curiosidade,
Lá em Lisboa fica a Livraria Bertrand, que é a biblioteca mais antiga, a livraria mais antiga em funcionamento hoje. Ela está desde 1732, né? É a mais antiga livraria em operação no mundo. Então, uma curiosidade. E está lá, e eles tornam isso também uma atração. Você entra, e lá dentro, claro, já passaram grandes nomes da literatura portuguesa, e eles faziam a tertúlia, né? Também das 10 horas deles lá com esses grandes personagens, né? Fernando Pessoa e assim por diante. Isso, fechou, foi? Então, gente, a gente tem aqui algumas perguntas que o pessoal encaminhou. A gente não vai conseguir responder de maneira aprofundada, mas aqui o Willy Leiva pergunta: vocês tiveram alguma retrocognição sobre a antiguidade romana? É claro que sim, Willy. Você está lá, principalmente na Itália, né, tendo contato com aquelas coisas de Roma. Eu até vou contar, eu pago para não pisar em Roma. Fórmula Pensênica minha. Pago para não ir lá. Nós tivemos uma parada em Roma para conexão, trocar de avião. Meu sanduíche veio errado, queriam despachar nossa bagagem. Olha, não vão para Roma comigo, é a dica. Tá? Péssima ideia. Então, realmente, nós tivemos... claro, apesar de temos também algumas experiências retrocognitivas, mas temos algumas questões de vivência, de forma, como essa lá em Nápoles, que as coisas abriam, essa lá em Roma, que tudo fechava, né? Eu tenho minhas hipóteses, um dia eu conto para vocês. Tá. O Willy Leiva pergunta: o Parque Nacional da Islândia pode ser considerado um dos chakras da Terra, assim como Foz do Iguaçu? Eu não tenho dúvida. Esse Thingvellir, concorda, Fê? É um local nessa linha. Ele também pergunta: quais foram suas parapercepções sobre o Holopensene de Portugal? Olha, a minha impressão, Willy, é que Portugal melhorou muito. A gente vai a Portugal a cada 5 anos no máximo, e a gente observa que, tipo, há uns 10 anos atrás, eles estavam numa crise financeira muito grande. E eles conseguiram fazer uma série de reciclagens e eles agora estão muito bem. Está numa curva de ascensão. Outra coisa, você anda lá, você tem a sensação de metade do povo ser brasileiro. Então, é muito brasileiro que está indo principalmente para Lisboa, e a cidade está mais positiva, está menos carregada. As cidades, em geral, né? O contrário da Itália. A Itália, nos últimos anos, tem caído muito. Ela lembra muito, hoje, a Itália, a situação da Grécia, quando a gente estava indo bem na época de crise. A sensação que eu tenho é que vai acontecer alguma coisa ali na Itália, alguma crise muito grande, porque as coisas ali não estão muito bem, não. Aí o Willy pergunta: vocês visitaram o campus da IAC, International Academy of Conference? Não, nós não tivemos tempo de ir lá, foi uma passagem rápida, mas eu quero te dizer, a gente já esteve lá no campus da IAC algumas vezes. E eu te falo, Willy, a energia que a gente via lá, já faz alguns anos que eu não vou, há mais de 5 anos, mas a energia que eu via lá é uma energia muito positiva. A sensação que eu tinha é que tinha amparadores lá. Eu entendo que os amparadores, eles aproveitam as oportunidades de assistência. Então, quando eu fui lá, eu sou testemunha, eu vi muita energia positiva lá no campus. Vi muito amparo ostensivo, a situação era positiva. Quando eu fui na época, hoje eu não sei como é que está. Marilux, desculpa, mas a curiosidade está muito aguçada. Nessa viagem, o que mais chamou a atenção de cada um e o que e onde contrabalançou para ambos? Marilux, da minha parte, eu falei, o ponto que eu senti mais energia foi essa questão do Thingvellir, ali, a energia dos serenões, mas na Itália teve aquela parte ali da Vila de Castelo que eu senti muita familiaridade, e essa experiência na baratosfera ali da região do sul da Itália ajuda a desenvolver anticorpos. Não sei se você quer falar, Fê, do seu lado. No meu caso, eu só acrescentaria, né, o Palácio Toledano e a igreja dos espanhóis ali. Tá. Aí o Willy pergunta: concordo com o Marilux, e acrescenta: quais reciclagens foram desencadeadas? Trouxeram algum insight sobre a Rehobex? Acho que a reciclagem sempre a gente mexe em alguns pontos nossos, teria que ter mais tempo, e insight sobre a Rehobex é esse exemplo aí típico, de você sentir que a Itália ali está sendo remexida. Se serve de exemplo de recim, eu cheguei aqui, no dia seguinte eu estava internada no hospital, né? Tá bom para mim, né? Assim, Perfeito. então você volta, mexe em tudo, aí você cai dentro do hospital e diz: vem cá, o que aconteceu?
Então, a gente realmente, quando a gente vai para uma viagem dessa, a gente mexe profundamente com as memórias e as histórias, algumas coisas vêm à tona. Então, não é só oba-oba, não é só alegria, né? Mexer com coisa retrocognitiva não é só folia. A gente tem que ser seriedade, saber voltar, recuperar e botar as coisas em ordem de novo. Mas o resultado é positivo, né? Isso que é sério. Eu queria perguntar para vocês se vocês perceberam. Eu tive uma percepção de que os chineses, de uma maneira geral, pelo menos ali na Itália, a gente só ficou lá, eles estão assim muito infiltrados em sim. tudo, né? Nas cidades onde a gente andou, o comércio, a gente ficou num hotel no final, fora assim meio de Pádua. E aí só pela manhã que nós percebemos, a gente foi jantar, saímos à noite e tal, e aí é um restaurante chinês e tal. A gente até foi, mas não deu muito certo e tal, nós tivemos um pouquinho de contratempo. E no dia seguinte que nós vimos dar conta de que era um baita de um shopping, uns 3 quarteirões, atacadista em Pádua. Chinês. Então. Totalmente chinês. E aí na cidade mesmo, muitas lojas com chineses e tal, as coisas assim. Vocês perceberam? Assim, uma coisa que marcou a gente, quando a gente estava vindo de volta, a gente teve que comprar uma mala em Belvedere. E no shopping, no subsolo, tinha uma loja enorme, de chineses, parecia Paraguai. Entendeu? Então é isso aí. Nós também compramos uma mala numa loja chinesa. É isso aí. Outra coisa que eu queria falar assim, vocês não tiveram em Pádua, Não. né? Nós tivemos lá e assim muito bacana. Nós vai fazer 800 anos da universidade lá, né? E assim minha curiosidade sempre foi ir para lá. É diferente de vocês, assim. Eu na realidade fui convidado para um congresso lá e aí, minha parte estava toda, e acabou a Cirlei me acompanhando. Mas assim, todas as impressões que vocês tiveram foi muito dentro disso daí. Só que a parte do norte da Itália parece ser mais assim positiva, na minha opinião. A gente teve assim uma recepção, para você ter uma ideia, na cidade mesmo, nós reservamos um hotel, a gente não sabia, lá tem a questão das ETLs, né? Que são as zonas que você não pode trafegar com carro que não seja de lá. E o nosso hotel ficava dentro, só que ele tinha uma entrada por fora. E era realmente ali muito bacana, e a gente chegou num dia lá na universidade que estava tendo uma formatura. A pessoa que recebeu a gente foi uma pessoa dentro do hotel que ela tinha acabado ou tinha vindo aqui em Foz do Iguaçu, né? Me recebeu em português, quando descobri que a gente era brasileiro, tinha morado, eu tinha passado aqui. Então foi bem interessante essa sincronicidade. Você sabe que essa realidade é a realidade deles mesmo. O norte é mais desenvolvido, o sul é mais carente. E aí o problema que eles têm é que o jovem nasce no sul e vai se prosperar no norte. E as cidades do sul estão agora desertificando, né, ou virando cidades fantasmas. A gente conheceu algumas, e aí, inclusive, tem algumas políticas públicas de pagar para as pessoas morarem nessas cidades do sul. Então, realmente, eles têm essa dificuldade. Você imagina, nascer numa cidade que tem, sei lá, menos de 1000 pessoas, e aí o jovem tem acesso à internet, começa a ver que tem um monte de coisa fora daquela cidadezinha que é um ovinho, né? Aí a pessoa não quer ficar ali, ela vai sair. Só que assim, você chega nas cidades que tinham, sei lá, 15 mil habitantes há 30 anos atrás, hoje elas têm 2000. E elas estão desertificando, e você tem um monte de imóvel abandonado. E se você quiser comprar imóvel, eles te dão por €1. A única coisa que você tem que fazer é reformar o imóvel e morar durante 3 anos. Mas tem a ver com esse holopensene estagnado que você está falando, porque a pessoa quer continuar dentro daquele esquema que há séculos a família fazia aquilo, produzindo a oliva lá, e fica naquilo o tempo todo. Então, acho que as novas gerações não querem ficar nisso, os caras querem... É isso mesmo. Né? Mas, gente, eu acho que com isso, o Fê, a gente tem um sorteio, mas a gente fecha a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos que compartilharam com a gente um pouco da viagem, esperamos ter atendido. Eu vou dar alguns recados, aí você prepara o sorteio, vê como é que você quer fazer, e a gente vê os temas da próximo Calypino. Eu queria avisar para vocês que dia 14 e 15 de dezembro nós vamos estar em Curitiba para fazer o lançamento do Calypino dia 14, e vai haver um Calypino sobre retribuiciologia, esse tema, dia 15, lá de Curitiba. Avisar a todos que no site da Shopcons está à venda o livro Calypino, os Senhas de Charlotte e também o Léxico de Ortopensatas. Quero avisar a todos que nós temos o 18º Balanço Existencial,
dentro da 15ª semana da Max ProEx, agora, de 22 a 1º de março de 2020, a semana, e de 22 a 25 de fevereiro. É bem interessante quem quiser dar uma parada no Carnaval para avaliar a sua vida. O ECP3, vamos ter pró-construção do Laboratório Conscienciário de 24 a 26 de janeiro de 2020, lá na Aracê. A TV Cognópolis continua colocando no ar toda semana documentários novos. Nós estamos com uma série agora de entrevistar os autores da Conscienciologia. Tá bom? Então, gente, vamos agora para o sorteio. A gente trouxe algumas lembranças da viagem, vamos sortear entre as pessoas que estão aqui. Como é que vocês querem fazer o sorteio? O método digital, tá. Tem quantas pessoas na lista de presença, Andréia? Robson, tem quantas pessoas na lista de presença aí? 27. 27. Explica o que é o primeiro. Eu vou tirando, a gente sorteia e eu conto o que é, ok? Isso. Então, vamos começar. Pode sortear aí, já conto aqui. Número 3. Quem é o 3, Robson? A gente precisa de ajuda agora aí da frente. Juvenal. Marmelada. Você ganhou um sabonete de alfazema de Lisboa. Próximo. Opa, mais um, pode sortear. Número 5, Robson. Oswaldo, para de tumultuar aí, vamos lá. 5. Fala. Quem é o 5? Maria Cristina. Você ganhou um marcador de livro da Escola Médica Salernitana. Pode sortear mais um. 8. Cantar o bingo aqui hoje. Espera. Aqui dice... Rapidinho, gente. Ajuda aí, que é muita coisa. Cirlei. Gurgel, ela já sabia. Vamos lá. Também o marcador da Escola Médica. Próximo. Acelera aí, próximo. 23. Qual o número? 23. Quem? Rosângela Piccoli. Rosângela. Chaveiro da Centaur. Rosa. Um chaveiro da Centaur. Próximo. 24. Opa. Ferli Rogic. Flávia Rogic. Nós escrevemos muito bom, né? Para nossa escritora, uma caneta da Centaur. E o último? 22. Isso aí Quem tá muito marmelado, hein? 22, 23, 24. 22, Robson. Robson. Ah, não. Que Ó, a gente... Robson. Chocolate da Islândia. A gente usou o sorteador da internet, viu? Depois você vai Gente, chorar com o pico ele. de quantas pessoas no online? 62 com 27, tivemos 89 pessoas. Está dentro da nossa média, 80 a 100. Qual foi o tema mais votado para daqui a 3 semanas? Autoponderação. 6 votos. Tá. Então, gente, olha só. Semana que vem nós vamos estar aqui. A aula vai ser autopensionização analógica. É um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. De acordo com o professor Valdo, ele comentou que, na opinião dele, talvez fosse o verbete mais importante da enciclopédia. Nós vamos tentar honrar à altura uma aula muito interessante sobre o que é isso. Que, de acordo com ele, aproxima a consciência à maneira de pensar dos evoluciólogos. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá. Quero já avisar a todos que dia 17 eu vou estar viajando. E eu estou precisando de ajuda de alguém assumir aqui o Calepino, alguém que tenha já apresentado verbete
e tem uma pesquisa para apresentar bacana. Então, eu preciso de ajuda. Dia 17, eu vou estar viajando, eu preciso de alguém para apresentar um verbete. Se tiver alguém aqui agora, um calepino, quer dizer, se tiver alguém aqui agora que possa apresentar, vai ajudar muito. E aí, no dia 24, foi votado agora o autoponderação quando a gente retornar de viagem, tá bom? Meu muito obrigado a todos. Quero agradecer demais a equipe técnica, porque foi um parto conseguir fazer essa exibição hoje. Eu vi que a gente conseguiu, com muito brilhantismo, aproximar câmeras. Ficou muito bom, eu fiquei acompanhando as imagens, parabéns. Então, muito obrigado a todos que vieram presencialmente e a mais de 60 pessoas que acompanharam online. Até a próxima.